a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o João Vitor JV. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. E hoje estamos nós três aqui reunidos. A caverna da RPG, esqueci de falar. Pois é, nosso próprio nome. O codinome. Sim. Hoje estamos aqui reunidos nós três. Infelizmente a Mari não pôde estar aqui. Sim. A faculdade está consumindo sua alma. Não, mentira, ela foi mordida por um clicker. Um clicker. Clicker. Hoje não é um especial Resident Evil. Resident Evil já passou, gente. Mas tá ali de tabela. Infelizmente a Mari foi mordida por um clicker e não pôde estar aqui hoje. Mas hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai falar sobre algo que acho que eu tava pensando hoje, talvez seja uma das obras que a gente mais menciona ao longo do podcast. Verdade. Em várias... De game, com certeza. De videogame talvez seja o Facilmente. mais. E um dos primeiros episódios que a gente fez da Garagem tinha como capa um personagem, né? Dessa obra emblemática. Sim, que a gente tá falando agora, por um contexto, né, que Hype. a série acabou, hype. A série acabou recentemente, ontem, literalmente, quando a gente tá gravando. E não podia ser outra coisa senão The Last of Us. Hoje nós vamos falar sobre The Last of Us, essa obra que nos tocou, pelo menos me tocou de forma muito profunda. Ou pelo menos afetou a gente de tabela, né? O João, acho que é um caso da mesa que ele é o mais distante da obra. Verdade. Sim. De alguma forma, mas ainda assim, acho que coisas que ele gosta são impactadas por The Last of Us. Ou ele mesmo acho que ele aprecia a obra. Eu gosto muito de The Last of Us, principalmente Pode do crer. primeiro, tá ligado? Embora eu nunca joguei o jogo inteiro, eu joguei partes dele, o primeiro jogo eu vi gameplay, eu acho que umas 5 vezes da história. Sério, mas da mesma pessoa, de pessoas Não, de diferentes. pessoas diferentes, Ah, tá ligado? tá. E eu vi recentemente, acho que o Will Selbit jogar o remake inteiro também. Ah, Tá legal. ligado? Então, eu acho que a única coisa que eu me deve aí de The Last of Us foi o segundo jogo, que eu não cheguei a jogar, mas eu vi gameplay até metade. E a parte em questão, né, a famosa cena do Joel ali com o taco de... Enfim, golfe. taco de golfe ali, eu acho que eu vi umas 8 vezes, porque eu via várias pessoas reagindo assim, diferente. Sim, é uma das cenas Essa mais parte. impactantes e é muito interessante ver a reação das pessoas. Verdade. E aí hoje a gente vai separar o dia, a gente não vai falar exclusivamente da série. Eu acho que hoje a gente fala sobre a franquia do Last of Us como um todo, então desde o primeiro jogo até o ponto da série. Então a gente pode separar meio que em blocos esse episódio. E eu acho que é interessante começar falando como foi o primeiro contato de cada um, né? Sim. Como que vocês conheceram The Last of Us, em que época que foi. Bom, antes, acho que é melhor a gente avisar que vai ter spoiler pra caramba isso, também, isso né? sim. Justo. Vamos aproveitar que a série já saiu e mandar bala aqui em tudo que a gente pode, comentar sobre tudo que for possível a gente conseguir nessa 1h30. Sim. Inclusive, se você só ver a série, a gente vai acabar comentando sobre aspectos do jogo, do segundo, que ainda não foram adaptados. Sim. Então, se você não quer saber o que vai acontecer depois dessa segunda temporada, é interessante talvez você não ouvir agora. Ou, Sim. sei lá, ver sobre o jogo, enfim, o que você achar mais pertinente. Joga o jogo antes. É. Se você já jogou os dois jogos, ou já viu que nem eu a história dos jogos, já levou spoiler, ou enfim, pode ficar tranquilo, mas se você só tá acompanhando pela série e não quer nenhum spoiler, cara, deixa esse vídeo arquivado, curte, favorita e salva e depois Daqui volta. 2 anos você volta pra cá. Daqui 2 anos você volta. Assim, no começo agora a gente vai falar mais do primeiro jogo. Então, Sim. se você quiser ficar um pouquinho, mas talvez a gente pode soltar alguma coisa que não seja do seu interesse. Enfim, acho que o aviso está dado. Fica Sim. quem quer, fica quem já viu. Verdade. É isso. Mas e aí, como você quer começar falando sobre a sua experiência com The Last of Us? Pode ser, cara. Acho que eu vou demorar um pouquinho porque a minha relação com The Last of Us, ela meio que não tem uma ordem cronológica muito específica. Lá vem a história. Dessa vez não vai ser o João a história mais longa. É verdade. Ela é bem confusa porque, assim, eu só vim ter um PS4 recentemente, acho que foi no ano de 2022. Então eu só pude zerar The Last of Us a partir de 2022. Antes disso, eu só acompanhava pelo YouTube. Então eu assistia canais que eu gosto de gameplay, né? Assistindo, tipo, o BRKS do, o Max Mayhem. Então eu conhecia a história por eles. E consumindo conteúdo pelo próprio YouTube também, eu acho que foi uma porta de entrada pra conhecer essa franquia. E eu conheci pouco depois de eu já ter conhecido Resident Evil, né? Então, querendo ou não, são gêneros similares, são
jogos completamente diferentes, mas que mesmo assim foi muito fácil de eu me afeiçoar, né? Principalmente por gostar tanto de Resident Evil. Então, The Last of Us estava um pouco relacionado com isso, e quando eu vi pela primeira vez, eu já me apaixonei, sabe? Porque era como se... Tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu comecei a conhecer o jogo, caraca, é como se fosse um filme, só que dentro de um jogo. E, cara, é impressionante como a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso, e depois isso foi só melhorando e se aperfeiçoando ao longo da franquia, sabe? E é uma das coisas que me cativa até hoje em The Last of Us. Então, eu conheci pelo YouTube. Em 2022, eu finalmente consegui um PS4, e só que, como eu já sabia a história do 1, e o The Last of Us 2 já tinha lançado, inclusive já tinha visto o 2 pelo YouTube também, já sabia de tudo, já conhecia a história inteira, eu acabei jogando The Last of Us 2 primeiro. Então, nada cronológico. Mas como eu já sabia de tudo, eu não me importei, sabe? Inclusive, eu tava louco pra jogar The Last of Us, porque eu sempre via a gameplay, parecia tão, sabe, visceral, tão da hora de jogar. Intenso. Então, eu queria ter essa experiência, mesmo já sabendo de tudo, praticamente. Eu joguei, me emocionei pra caramba. Eu, inclusive, joguei... perto da época quando eu joguei God of War Ragnarok também, então eu joguei 2 pedradas de uma vez. Então foi muito bom. Caraca. Assim. Não sei como, porque eu tava trabalhando na época, então nem sei como eu consegui arranjar tempo pra jogar os dois. Qualquer tempo livre tava jogando. Silent Hill, o Cauã demorou o quê? Nossa, 9 horas de gameplay, 6 meses. 9 horas 6 de gameplay em 6 meses, isso mesmo. Aí The Last of Us, acho que... Nossa, The Last of Us foi um dos jogos que, tipo, mais demorei pra zerar. Se eu não me engano, no meu save deve estar 50 horas, se eu não me engano. Nossa, Sim. muito longo. Muito longo. E tipo, eu fui jogando aos poucos, explorando cada coisa possível, cada Quantos documento, meses? sabe? Putz, não sei, eu acho que foi uns 3 no caso, hein? 3? Ó, caraca, foi mais que o Foi, Silent Hill, mais de boa. Foi. E isso porque eu tava jogando God of Ragnarok ainda, então era outro que eu demorei pra caramba pra zerar. Não sei como eu consegui esse feito, mas enfim. Aí eu joguei o The Last of Us 2, zerei. Cara, eu amei a experiência, a gente vai comentar mais sobre isso depois. E eu só vim jogar o The Last of Us 1, zerar o The Last of Us 1, esse ano. Ah, nossa. Sim, eu acho que caramba. foi um mês atrás que eu consegui zerar pela primeira vez. Mas foi outra experiência incrível também. É muito diferente de você assistir o jogo no YouTube e de você pegar o controle na mão e jogar, sabe? Eu acho que a gente vai... Matar os vagalumes, né? E você sentir a Sim. culpa na sua mão. Exatamente. Falar, nossa, olha o que eu Matar fiz. certos médicos Cara, aí. e The Last of Us eu acho que é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre a série, mas o que o jogo te passa, você não consegue em lugar nenhum, cara. Você, jogando ali, você vai ter uma experiência única, sabe? E é um dos poucos jogos que, tipo, tem uma série de jogos seletos ali, tipo Red Dead, o próprio God of War, que se você pegar pra jogar, você vai sentir essa experiência, mas The Last of Us eu acho que tá no topo, assim, sabe? É um dos jogos que vem à mente quando você pensa nisso. É muito impressionante. Então, nem tenho o que dizer, né? Eu sou fã pra caramba da franquia, amo jogos, me emocionei pra caramba. Até, sabe... Tem peso pra falar do jogo em si, porque é muito emocionante mesmo. Então, foi basicamente isso. Tentei organizar o melhor Não, mas possível aqui. organizou bem. E você, João? Cara, eu acho que eu comecei a ver The Last of Us em gameplay também no YouTube, na época que tava saindo o primeiro jogo ainda. Faz muito tempo já, eu vi, e eu lembro que foi um dos primeiros jogos, tipo... que eu bati o olho e falei, nossa, essa história me prendeu muito mesmo, assim. E olha que eu nem tava jogando, eu via outra pessoa jogar. Eu não lembro quem foi o youtuber específico, eu não lembro se foi o Guios. Foi algum youtuber mais antigo, assim, que eu acompanhava na época, já nem acompanho mais. E eu lembro que eu gostei bastante. Depois de um tempo, eu comecei a voltar atrás, às vezes, pra ver alguns outros youtubers que eu acompanhava, pra ver se as pessoas jogou The Last of Us só pra ver a reação dela, tá ligado? Ah, tá. Então eu fazia isso. Eu acho que eu vi o gameplay do Cellbit, o Alan também, eu vi a gameplay da época lá do primeiro The Last of Us. E eu gostava muito da história, assim, eu achava muito bom. Eu não jogava também, não cheguei a jogar o jogo na época, porque eu jogava outros tipos de jogos e tudo mais, mas desde o começo a história me prendeu muito, assim. Eu tinha vontade de jogar, mas acabava não tendo o jogo, não lembro exatamente por quê, eu acabava dando prioridade pra comprar outros jogos. Talvez porque você já sabia, né, a história. E também já sabia a história, eu acho que era o que mais impactava, assim. E eu acho muito louco isso, porque tem muitos amigos meus que começaram a ver também, assim, The Last of Us. Tem muito amigo meu que é muito fã e nunca jogou o jogo até hoje, sabe? Sim, acho que ainda mais no Brasil, né? Uma parcela muito grande. Verdade. Tem muita gente que tem isso. E eu cheguei a jogar o 1 algumas vezes, assim, em casa de amigos, tudo mais, mas nunca no meu videogame, sabe? Eu cheguei a jogar até sessões longas do primeiro jogo, assim, partes longas, aquela parte toda da Ellie na neve, eu cheguei a jogar. Ah, sim. Eu cheguei a jogar o final do jogo também. Eu cheguei a jogar partes em casa de amigos em saves que não eram meus, sabe? Então eu cheguei a jogar bastante do primeiro jogo. E chegou um ponto em que o primeiro jogo eu já tinha visto a história acho que umas 5 vezes inteira. E, tipo, ao longo desses anos, assim, que ia passando, antes de lançar o 2. Quando saiu o 2, foi todo aquele oba-oba, todo mundo tava hypado, inclusive eu, porque eu era já bem fã da história, principalmente do jogo. Embora eu nunca tinha pego pra jogar no meu videogame inteiro, eu gostava muito, conhecia muito bem a história. Eu tava curioso pra saber o que ia acontecer no próximo jogo.
Foi todo aquele hype e tudo mais. Comecei a assistir, eu acho que até pelo Cellbit, quando eu comecei a acompanhar, no lançamento mesmo, assim, tava fazendo live, eu comecei a ver junto com a galera. Eu cheguei a acompanhar até metade do jogo, mas por questões de afazeres e tudo mais, eu acabei perdendo uma live, perdi outra live. Ah, você tava vendo literalmente ao vivo. Eu perdi uma, perdi outra, eu acabei parando de acompanhar e não vi o final. Então, eu acabei não tendo tempo de voltar e assistir tudo, porque chegou um tempo que eu perdi a vibe, né, de estar acompanhando ali, e eu fiquei na cabeça de que eu ia comprar o jogo pra jogar. Entendi. Só que aí, eu acabei não fazendo isso até agora, porém, a internet sabe como é que funciona, né? A máquina da internet vai rodando ali, a galera vai postando meme e tudo mais, chegou um ponto que eu já sabia a história inteira só pela internet pra eu acompanhar a galera comentar sobre. Então, meio que eu vi a história do The Last of Us 2 até metade. A do 1 eu sei de cor e salteado, até cheguei a jogar etapas da história, mas eu nunca peguei e joguei de cabo a rabo no meu videogame, por exemplo. Entendi. E quando saiu a série, né, que adaptava a primeira temporada, eu assisti também. Então, você assistiu inteira? Eu assisti inteira. Demorei pra terminar, eu comecei a acompanhar, depois dropei, depois eu voltei e vi o resto que faltava, e eu gosto bastante da série também, acho muito boa. Então eu sou muito fã do The Last of Us, eu gosto bastante, mas até hoje eu nunca vi certinho a história do 2, embora eu sei tudo que acontece, né? Então tem isso. Eu acho que tem até outros amigos meus que também estão assim, nessa vibe. Ou acompanhar a história inteira do 1 e do 2 só pela internet, ou só jogaram o 1 e acompanhar a história do 2 pela internet, então por aí vai. Mas é uma franquia que eu gosto muito, é um dos poucos jogos que eu acho que a narrativa é impecável, assim. Eu acho que o jeito que eles mesclam a gameplay com a história que tá sendo contada é um negócio inacreditável de bom, assim. Eu acho maravilhoso. E é uma coisa muito da Naughty Dog. Eu tava até falando com o Cauã antes, que não é só em The Last of Us. Eu tenho uma época, na época do filme do Uncharted, embora o filme é meio mais ou menos, eu gostei e achei bem divertido. E eu lembro que eu via muita gente jogar Uncharted, mas eu sabia que era da galera do The Last of Us, mas nunca tinha ido muito atrás. Eu comecei a pesquisar mais sobre, ver algumas gameplays, e eu fiquei genuinamente com vontade, porque eu vi que o empenho que os caras têm em contar uma boa história no The Last of Us também tá em Uncharted e em outros projetos deles, assim. Nossa, com certeza. Eles são, mestres em contar essa história que você se envolve nela, você tá jogando, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito mais pela história do que só pela gameplay, sabe? Eles são mestres em contar histórias, essa galera. Eu acho muito bom mesmo. Eu adoro The Last of Us, facilmente. Sim, e você também já jogou Uncharted, né? Mano, eu tava comentando isso com o João porque eu iniciei Uncharted, mas não terminei. Ah, tá. Eu acho que o jogo não me cativou muito assim Foi do começo. 4, né? Foi o 4. Caramba, logo o 4 não te cativou? Logo o 4. Tipo, eu reconheço os aspectos técnicos dele, mas eu acho que na época eu não tava muito afim de jogar também, sabe? Mas eu tenho um jogo, qualquer dia eu vou dar uma chance de novo pra ver como que é o desenrolar da história e tudo mais. Eu acho que o 4, ele pega muito do passado, né, do protagonista. Então, acaba meio que dependendo de algumas coisas dos outros jogos. Posso estar em certa medida errado. Sim, mas eu não acho senti... que é meio fanservice. E eu não senti tanta dependência, assim, de conhecer o passado do Nathan Drake. Pra mim, foi tranquilo até. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito pra fã, mas eu acho que ele reintroduz muitos elementos, então você consegue entender. Mas eu acho que, assim, Uncharted foi o primeiro Uncharted pós The Last of Us. Então, tanto que o Neil Druckmann, ele é um dos escritores do jogo. Sim. E eu acho que isso impacta bastante, porque tem um peso na aventura do Nathan. Sim. Tipo, porque ele tem uma família agora, ele tá mais velho, a irmã dele reaparece. Então, tipo, toda aventura toma uma nova dimensão. Enquanto os outros eu acho que é mais Indiana Jones. Sim. É mais, tipo, mais leve, mais tranquilo. Mas o 4 acho que é meu favorito. Muita gente prefere o 2, mas eu acho o 4 mais da hora. Acho que eu posso comentar, então, como que eu conheci The Last of Us. Pode falar. Mano, diga. O meu primeiro contato, eu tenho uma lembrança ligeiramente vívida, que eu tava na casa de um amigo meu. Eu devia ter, nossa, o jogo saiu em 2013, né? Então eu devia ter uns 10 anos. Eu acho que foi logo depois que o jogo saiu. E aí eu tava mexendo no computador dele por algum motivo. E aí o pai dele tava lá também, ele tinha um PS3, naquela época eu tinha o 360, então eu não podia jogar, né? Eu também tinha o 360. Eu só ficava com vontade de jogar. Sim, God of War da vida, não podia jogar. Exatamente. E aí eu lembro de colocar um vídeo do BRK Sedu jogando Last of Us, e ver no começo, eu ficava, tipo, muito impressionado, sabe? Pelo quão cinematográfico era o jogo e tal. Eu ficava, tipo, meu, vocês têm que comprar esse jogo é muito bom e tal. E eu acho que eu vi muito gameplay, em especial do Alan. Eu acho que nessa época de ver gameplay, o que eu mais vi era o Alan. Eu fazia isso que você fazia de ver gameplay de outras pessoas. Sim. Eu lembro que eu fiz isso muito com o Until Dawn. Nossa, o Until Dawn eu fiz demais isso. Eu vi com, tipo, vários youtubers diferentes. Eu acho que o melhor gameplay que você pode assistir de Until Dawn, que tem até uma história completamente diferente ali moldada, é a do Jovem Nerd. Mano, eu não aguento ver do Jovem Nerd. A do Jovem Nerd é muito bom, que até eles fizeram uma abertura de novela, né? Que era até o amanhecer. Nossa, eu tentei ver o começo. Caraca, Mas é que o Azaghal jogando, não aguento, Não, ele mano. matou quase todo mundo no final. Mano, ele é horrível. É maravilhoso. velho. Mano, Nossa, Azaghal jogando
jogando, ele só faz maravilhoso. merda. Mas enfim, eu tive esse primeiro contato, depois eu vi trechos do começo do jogo, mas por ele ser longo, acho que eu nunca acabei vendo ele completo. E aí, Entendi. eventualmente, eu fui até nos meus troféus do meu PlayStation pra olhar. Sim. E aí, em 2016, eu consegui... Um amigo meu me emprestou o jogo. O cara me emprestou e me contou o final, tá ligado? Ele me deu o jogo na mão e me Nossa! contou o final do jogo. Caraca, Caralho, velho. Um arrombado. spoiler de graça. É, assim. Não, você vai jogar esse jogo? Então toma esse spoiler Ó, aqui o final também. é assim, tá ligado? Caraca. E aí eu joguei em 2016, eu vi que foi em outubro. Depois eu rejoguei em 2020, antes da parte 2 sair. Sim. E aí eu joguei a parte 2. E agora eu tô vendo a minha namorada jogar. Ah, o parte legal. 1 agora, eu tô vendo, Sim. então eu tô vendo ela jogar o você comentou remake. isso. O que é bem legal porque eu tava vendo o documentário, né, antes da gente gravar o documentário da parte 1 do primeiro Grounded. jogo. É, o Grounded. Sim. E é muito bizarro, porque eu vi assim, eu falei, mano, isso aqui é pré-alpha, né, esse jogo não... Mas não, era o jogo do PS3 mesmo. Aham. É só que, tipo, o salto gráfico é muito grande comparado com a versão do PS5. E eu acho que realmente dá uma unificada, por mais que o remake muita gente xingou, né, em parte acho que com razão. Sim. Eu fui um dos que defendeu. Sério? Eu defendi. Porque eu falei assim, cara, quando a gente for rejogar essa parada daqui a 10 anos e a gente jogar parte 1 e parte 2 com o mesmo motor gráfico, vai dar uma vibe da história muito mais unificada. Isso é. Mano, e tipo, quando eu joguei o 2, eu não tinha jogado o 1 ainda, mas eu ficava imaginando, caramba, imagina o primeiro jogo com essa jogabilidade que a gente tem aqui. Então eu acho que é um ponto positivo. Sim. O que eu não gosto é o que a Sony tá fazendo agora, de criar milhares de versões alternativas do mesmo jogo pra vender tanto A no Complete PS5. Edition, Nossa, a isso daí é Remaster da ridículo, cara. Complete Edition. Deve ter umas 4 versões pra comprar de The Last of Us. Sim, sim. Ou mais. Se for E a Naughty Dog não lança mais jogo, tá ligado? Exatamente. Daqui a pouco vai fazer 7 anos Não, até tá- o lançamento de Tá que Intergalactic. nem a Rockstar, tipo, renovando o GTA V enquanto o 6 não sai. Não, é É o o que eles farm tão fazendo. infinito de É, dinheiro, né? Exatamente. Mas aí eu joguei a parte 2. A parte 2 eu nunca rejoguei. E acho que a gente vai Sério? entrar em motivos do porquê que eu nunca rejoguei. Justo. Mas depois agora eu tô vendo a parte 1 e realmente, eu acho que isso é uma coisa que ficou tipo, pô, da hora que fizeram um remake. Porque Então. de fato, acho que amplifica a experiência, porque é um jogo, como ele é muito cinematográfico, as expressões faciais são muito importantes, é da hora você ver isso refeito e, tipo, no mesmo parâmetro. Acho que, tipo, unifica mais a experiência. Sim. Mas enfim, é meio pá, porque é um jogo. Acho que tem aquela coisa, pô, em vez de ficar relançando o jogo, por que eles não fazem jogos novos? Sim. Mas enfim. E aí eu tive toda essa experiência, eu fiquei muito hypado pra parte 2. Eu já falei que é um dos meus jogos favoritos. E, enfim, acho que foi essa a minha experiência. Achei que ia demorar mais, mas foi bem. Foi bem de boa. Foi bem direto, foi bem direto. Foi basicamente assim todo mundo, né? O jogo saiu, a gente não podia jogar na época, viu, amou, foi atrás, depois esperou o 2 foi bom pra caramba também, e adora. É Ótimo isso. resumo do jogo, exatamente. Basicamente. E aí depois teve a série, né? Que ontem acabou, né? Eu assisti tudo, né? Eu sou o único da mesa que assistiu Mano, tudo, né? pessoal, eu não assisti o último episódio, cara. O último episódio saiu ontem, domingo, e eu não consegui assistir. Eu vi 5 minutos do primeiro da segunda temporada. Viu só a palhinha. Eu não sei qual foi pior entre nós dois. Um Sim. assistiu 5 minutos e outro não assistiu o último No final, episódio. exato. Mas enfim, acho que é legal falar algumas curiosidades sobre o primeiro jogo, né? Que Sim. ele é um jogo da Naughty Dog, né? Pra quem sabe, pra quem talvez conheça, né? Fez Crash Bandicoot no Sim. PS1. Ah, pode parecer de Crash também. Sim, Eu sempre Jack and lembro do Dexter Uncharted. também. Ah, também. A trilogia Uncharted. de jogos principais dele são muito distantes, né? Uncharted, São. The Last of Us e Crash. Eu sinto falta, acho que eles podiam fazer jogos de plataforma tipo, Sim. de novo, até pelo tempo de desenvolvimento, né? Acho que seriam jogos mais verdade. simples pra O fazer. próximo jogo deles, que é o Intergalactic, né? É isso, Isso. o nome? Eu tô bem hypado, assim, Nossa, pelas eu tô muito influências. animado. Empolgou bastante Muito também. Cowboy Bebop das ideias, Blade Não, Runner. cara, é muito Akira e Cowboy Bebop, assim. Eu Sim. bati o olho, é muito... e quando começa a tocar aquela música lá na nave, me lembrou também Macross, assim. É muito anime sci-fi dos anos 80 e 90. Verdade. Tanto assim. que eles usam o logo do PS1, né? Sim. É, Eles usam sim. o logo do Nossa, PS1, achei é muito verdade, nostálgico. É maravilhoso, Muito bom. Não, eu tô muito maravilhoso. animado. E eles falam que é o maior projeto deles, né? Sim. Então eu tô, Nossa. tipo, acho que vai ser pedrada. Vai. Também acho. Mas o primeiro jogo, dando um panorama geral de algumas curiosidades, ele começou logo depois do Uncharted 2, que a Naughty Dog queria fazer uma 9P, e eles quebraram um padrão deles, que normalmente eles só fazem um jogo por vez, pra dar a atenção total do estúdio. E dessa vez eles fizeram com 2 jogos, que era o The Last of Us e o Uncharted 3. A ideia pra esse jogo, quando o Neil Druckmann apresentou, partiu de uma competição que ele fez na universidade, em 2004, que era um concurso pra mostrar uma ideia pro diretor George Romero, né? Cacete! sério? Que Caraca! é basicamente o inventor de zumbis. Sim, então, o Neil basicamente. O Neil Nossa! Druckmann apresentou a ideia dele pro George Romero, mas no caso era um pouco diferente. Ah. A original era um policial que protegeria uma garota e teria influências de Ico, do jogo do PS2 do Fumito Ueda. Então, tipo, essa Qual é parada esse jogo, Ico? é do mesmo criador, é do Shadow of the Colossus, que é tipo um menino com chifre, sim. e aí ele fica segurando, tipo, tem uma mecânica de você segurar a mão da menina. Tô ligado. Então, constantemente você tem que ficar segurando um botão do controle pra segurar a mão dela. E eu acho que, tipo, isso era um elemento que ele queria implementar no The Last of Us, inicialmente, né? Pra ser, tipo, constantemente tá segurando e tal, ser literalmente você segurando a mão dela. Sim.
Só que a ideia foi rejeitada, ele perdeu. Ele perdeu, caraca. Ele perdeu. E aí tem algumas inspirações, né? Uma delas vale destacar é o livro City of Thieves, que conta uma história sobre 2 sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que se odeiam, mas que vão formando um laço durante a narrativa. E, inclusive, a gente vê uma personagem, né? A Abby, em The Last of Us. Ela tá lendo esse livro. Tanto na parte 2 quanto na série. No último episódio, quando você... Enfim, eu não vou comentar muito a fundo ainda, mas, tipo, quando tem a transição no jogo e ela acorda, ela tá com um livro, tipo, em cima dela, porque ela tava lendo. Caramba, entendi. que legal. Não sabia Sim. dessa. E aí tem alguns conceitos descartados, né? Tipo, como o Joe poderia estar com a filha dele biológica ao longo do jogo, só que eles falaram, tipo, não vai ter tanto desenvolvimento emocional, Sim. sabe? Porque já ele vai Já ter é um a motivo. filha dele, né? Ele vai ter motivos pra proteger ela. Outro foi a Tessie, a vilã, então ela perseguiria os dois Caraca. pelos Estados Unidos inteiro Já por Pensou um uma ano. tese meio Por um ano. Nemesis. É, Caraca. sim. Por um ano inteiro, e no final a Ellie quer matar ela. Só que aí o pessoal achou que não faria muito sentido, não achou um motivo pra, tipo, meu, por que ela odeia tanto assim os caras pra atravessar as Estados Unidos É, inteiro? Sim, então. verdade. Tipo, é muito ódio. Mas se bem que eles usaram isso mais ou menos no segundo No jogo, jogo, no né? segundo jogo é meio isso, sim. Meio isso. E... tá. Outra coisa que também foi descartada foi a ideia do Cordyceps se espalhar só entre mulheres. Só que a ideia foi descartada porque seria misógino, né? seria meu pai a fazer isso. A ideia dos zumbis, né? Que é muito característica, né? Acho que The Last of Us tem alguns dos zumbis mais icônicos, né? Sim, Um marcante pelo facilmente. conceito, né? De fungo e tal. Mas a ideia eles pegaram depois de assistir Planet Earth, que tava mostrando sobre o Cordyceps, como ele contamina, né? Um fungo real que ele contamina formigas, que acaba, tipo, se espalhando pelo corpo delas e vai se expandindo pra contaminar outras e tal, elas perdem a autonomia. E aí pegaram essa ideia pra, tipo, e se espalhasse entre humanos. Houve muita pesquisa também pra, tipo, tentar traduzir o que aconteceria com a humanidade se ela desaparecesse. Então tem um livro chamado The World Without Us, que descreve como que seria esse processo tô ligado cientificamente de, tipo, se a humanidade desaparecesse. Então, tipo, as bombas de drenagem começariam a falhar, a água subiria, depois ela desceria de novo, tipo, as árvores começariam a crescer, os prédios tombariam. Então, tipo, Sim. eles tentaram ser mais cientificamente acurados pra traduzir como seria essa estética, que eu acho que é muito legal no jogo. Sim. Pra mim, até hoje, Concordo. eu não conheço nenhuma outra obra que tenha representado tão bem esse tipo de mundo sem a gente, sabe? Eu acho que Também. o que eles conseguiram fazer ali no jogo, tanto em questão de ambientação pra gameplay em si, quanto, tipo, sabe, como ficou ali no resultado final, é muito impactante. E marcante também. Eu acho que ninguém mais conseguiu reproduzir algo similar assim. Sim, eu acho que um elemento que eu achei da hora é que, tipo, uma ideia que eles tiveram ao longo do jogo é que a vida continua. É. Então, tipo, tanto a cena da girafa, né, em The Last of Us Sim. é muito sobre isso. Tipo, muitas das concept arts iniciais eram muitos animais. Então, tipo, muitos cervos, muitas zebras verdade. e tal. Porque, tipo, pô, o ser humano desapareceu. Então, tipo, a natureza toma conta de novo. Sempre que eu vejo a cena da girafa, eu me lembro de Jurassic Park, que um dos Sério? personagens fala Life finds a way. Então, que é muito basicamente isso, né? E, Sim. tipo, caramba, Exatamente. vinha essa frase na mente, assim, logo de primeira. É muito Sim. bom. E aí o jogo foi anunciado em dezembro de 2011 e foi lançado só em 14 de junho de 2013, com uma DLC, o Left Behind, em 14 de fevereiro de 2014, e um remaster pro PS4, incluindo ambos, para 29 de julho de 2014. E é legal que, quando anunciaram o jogo, a Ellie parecia muito com o Elliot Page, né? Tanto que eles mudaram o face model sim. depois, porque, tipo, tava comparando muito e tal. Mas, enfim, o jogo saiu pro PS3 e foi muito marcante, né? Eu acho que o ponto mais importante, igual você falou, acho que muitas pessoas gostam de The Last of Us e eu acho curioso porque tem pessoas que eu conheço que, até onde eu sei, elas não são pessoas, tipo, gamers, coisas do tipo, ou que jogam ativamente, mas que gostam de The Last of Us. Eu acho que em especial pela história Sim. em si. E o que vocês acham, mano, tipo, da história como um todo? Que a gente comentou muito sobre o nosso... Maravilhosa. Sério. Eu adoro a história do primeiro, eu acho muito redondinha. Eu acho que a temática, toda essa questão de que como o mundo fica depois que os humanos se foram, tudo mais, é uma coisa que conversa muito comigo, que é o tipo de história que eu gosto. Tanto que Você gosta de distopia? Eu gosto, acho legal. Principalmente por causa de The Walking Dead. Inclusive, eu sim. fiquei surpreso você não citar The Walking Dead, não a série, porque a série eu não gosto tanto. Mas João. o quadrinho, porque o quadrinho é do começo dos anos 2000. Com certeza, foi uma E inspiração. ele tem muito essa questão de, tipo, os zumbis estão lá, é uma história que começa aparecendo uma história de zumbi, mas muito rapidamente se torna uma história sobre como os seres humanos lidam numa Verdade. distopia uns com os outros, sabe? Eu acho que The Last of
Us tem muito dessa vibe, que é algo que eu acho muito interessante, assim, eu acho muito legal. E logo de cara, ele é uma história que é uma road movie, assim, uma road trip e tudo mais, que é outro tema de história que eu gosto, eu já acho legal. Então tem várias coisas que me cativam já dentro da história logo de cara, e por ela ser uma história, começo, principalmente no primeiro jogo, depois a gente abre mais, tudo mais, mas é uma história muito clara, começo, meio e fim. Uma relação muito focada em 2 personagens, são muito bem desenvolvidos, e que não tem furos de roteiro ali, porque o mundo é muito bem pensado, a relação dos personagens faz muito sentido, eles têm muito cuidado. Eu acho que é uma história que, com pouco, ela faz muito, assim, sabe? Verdade. Ela foca muito no estudo dos personagens ali, eu acho muito legal isso. E numa história simples, é basicamente um cara fazendo uma road trip ali, um trabalho, né? Um trabalho que seria proteger a garota, que é o Akura, indo até um ponto A até um ponto B, que é cruzar no mundo pós-apocalipse. Você vê muitos cenários, muitos lugares diferentes dos Estados Unidos. E tem essa questão muito da relação dos dois. E como essa viagem dos dois juntos modifica a percepção de um com o outro até o ponto de que ele vê ela como a filha dele. E tem muito essa questão da conexão emocional. Tipo, a história não é complicada. É o cara pegando ela e levando até o ponto, tipo, B, do ponto A até o ponto B. Mas todo o desenvolvimento psicológico dos personagens é o que faz a história ser marcante, sabe? Eu acho muito legal. Tipo, com pouco eles fazem muito. Não precisa, tipo, o personagem X tá tentando... eu vou conseguir a cura porque o exército tá me apoiando, vai ter uma guerra contra os zumbis, não sei o quê. Não, a galera tá seguindo a vida. Eles acham que essa garota pode ser uma cura, talvez. Eles, na verdade, até veem que ela pode ser sim. E tem esse cara que tem que levar. Então, meio que ele tá brincando com esse conceito de que ele vai ser meio que salvador do mundo, mas no final, uma decisão egoísta faz ele voltar atrás e, cara, isso é tão legal. Tipo, Sim, eu acho sim. muito boa a história. Como eu falei, tipo, eu tô falando, mas eu estou falando a mesma coisa, porque é simples, mas que faz muito sentido. Eu adoro a história do primeiro jogo. É que é muito bem escrito, né? Acho que os Verdade. diálogos Muito bem em si, escrita, muito a forma bem que ele escrita. mescla, tipo, a gente fala tanto que é um jogo cinematográfico, mas acho que um dos principais destaques é como que a história desenvolve dentro do gameplay. Sim. Então, tipo, eles conversando, sabe? Foi o Muitos que a gente diálogos falou importantes. No episódio de personagens, né? Sim. Que a gente sim, falou verdade. que eles sabem dosar esse sentido. Tipo, às vezes você tá num tiroteio, os caras não vão ficar falando coisa importante no meio de tiroteio. Sim. Eles falam coisa que faz sentido naquela situação deles. Quando sai e tá um momento mais tranquilo, eles começam a conversar. Eles escutam um barulho, eles comentam sobre aquilo. Acontece uma coisa na frente deles, eles comentam sobre isso. Não tem aquela questão que nem em alguns jogos que eu sei que não é culpa do jogo, o jogo é scriptado, né? Às vezes você tá no combate, tá passando uma informação importante embaixo. Mas é que nem eu falei, no ZZZ, eu tô jogando lá, às vezes por certo trocando uma ideia legal embaixo, mas tá uma loucura na tela, tá ligado? Uma epilepsia visual. Epilepsia visual. E no Last of Us não tem isso. Os personagens reagem certinho na tela, o que tá acontecendo é muito cinematográfico. Então, a história te envolve muito, assim. É muito legal. Sim. E você, mano? Mano, eu acho que pra mim é mais fácil falar do primeiro jogo do que do segundo. Acho que justamente por essa questão que o João comentou, né? Por ser um jogo mais simples, entre algumas aspas, né? Com um objetivo muito claro e definido, eu acho que é mais fácil pra mim comentar sobre o primeiro jogo. Porque pra mim o segundo, ele já é uma mistura de emoção, assim, sabe? Tem muito acontecimento, muitos altos e baixos. Então, o primeiro jogo pra mim, eu gosto pra caramba também. Eu fui cativado pra ele de primeira, sabe? Principalmente, que eu comentei, né? Eu sempre gostei muito desse gênero, de tipo... mundo pós-apocalíptico... zumbis também, principalmente, né? O João comentou de The Walking Dead, eu amo The Walking Dead também, então qualquer obra que abranja isso de certa maneira eu acabo gostando também, e com The Last of Us não foi diferente. E eu acho que uma das coisas que me cativou, a gente já citou aqui, né, por ser um jogo muito cinematográfico, eu por sempre ter gostado de cinema, isso me veio na mente assim na hora, quando eu conheci o jogo em si, porque a gente tem uma narrativa e a gente acompanha esses personagens como se fosse um filme mesmo, sabe? E é tudo tão bem desenvolvido, tudo tão bem redondinho, sabe? É tão bem feito que chega a ser impressionante. É muito difícil encontrar um jogo assim, com tanta qualidade narrativa. Eu não consigo imaginar tantos assim, sabe? Claro que hoje em dia a gente tem vários exemplos, né? Sim. Desde Red Dead, já citei aqui God of War também, Mas são muitos exemplos. pegam dessa escola que o The Last of Us criou, né? Que a Sim, Naughty Dog total. criou. Então, é meio que deve muito a eles, sabe? Sim, Eu, exatamente. eu acho que a Naughty Dog, né, em especial comentando talvez do Neil Druckmann, eu não acho que ele reinventou a roda, mas eu acho que ele pegou vários elementos que antes estavam dispersos e conseguiu integrar de uma forma muito boa. Sim. Porque, por exemplo, o Kojima, eu acho que ele é um cara que, mano, ele é muito fissurado em cinema. Sim. Tanto que ele já comentou algumas vezes sobre a possibilidade dele fazer um filme. E os jogos dele são muito cinematográficos. Sim. Tem muita cutscene. Eu acho Sim. que, Death Stranding deve ter horas e horas de cutscene. Tanto que eu lembro que quando Metal Gear 5 saiu, muita gente Nossa. comentou que é estranho porque não tem tanta cutscene, né? Quanto Então, os outros jogos. Sim. Mas a questão do diálogo, assim, como que ele escreve de uma forma
que os personagens conversam e você acha que, tipo, isso é real, sabe? Eu vejo duas pessoas conversando. Verdade. O que é meio difícil em muitos jogos. Tipo, sei lá, Exatamente. ainda mais você pega jogo de PS3, É sabe? muito mecânico. O cara tá te falando que você tem que fazer de uma forma muito robótica, né? Muitas Sim. vezes. Sim. Então é legal que deixou tudo mais plástico, tudo mais, tipo, verdadeiro. E é uma história universal, né? Eu acho que essa coisa de pai e filho e amor, assim, por outra pessoa. Porque, tipo, o Joe e a Ellie não são pai e filho biológico, sabe? São duas pessoas que estão naquele contexto. Mas, tipo, o laço que eles criam é tão forte que, tipo, o Joe tá disposto a ferrar o mundo inteiro pra salvar ela. Exatamente. Então, eu acho que esse amor que a gente tem, tipo, todo mundo tem uma pessoa especial que eu acho que estaria disposto a, tipo, mano, acabar com o mundo por essa pessoa. Sim. E eu acho que é por isso que a gente consegue, tipo, se identificar tanto com o Joe. Porque, mano, ele é um babaca, sabe? Aham. Ele, tipo, eu adoro o Joe. Eu acho que é tipo, É porque ele é bem escrito, né? sim, e ele é facilmente um dos melhores personagens já escritos, assim, de videogame. Mas ele é um cara muito egoísta e babaca, sabe? Ele é. Ele é maldoso. E, tipo, eu acho que o jogo dá sinais que ele, tipo, ele matou pessoas inocentes. Sim. Que ele fez muitas coisas erradas também. Mas mesmo assim, a gente gosta dele. Uma coisa que eu achei curiosa é que tanto o Neil quanto o Bruce, eles ficaram meio incomodados, porque as pessoas no primeiro jogo falaram que, tipo, devia ter uma escolha no final. Pra você matar ou não. Sim. Você impedir ou não a Ellie de ser a cura. E a mesma coisa aconteceu no segundo jogo, né? Mas eu acho que de uma escala muito pior, né? Sim. E muito mais polarizador. Mas, assim... Mataram ou não a dita cuja. sim. E, tipo, eu fico muito bolado vendo discussão na internet sobre o final do jogo, porque, tipo, eu acho... Muita gente, tipo, tenta justificar o que o Joe fez, falando assim, não, mas a cura não ia existir, porque na vida real não tem como fazer vacina fúngica. Tipo, irmão, não, o jogo cara. não tá nem aí pra isso, tá ligado? Exatamente. É uma história de ficção. Sim. É ficção, cara. Tipo, a ideia é a questão moral ali, sabe? É, isso, Sim, João. Sim, tipo, eu tava conversando com um amigo meu, tipo, eu acho até da hora ter uma certa dúvida, assim, sobre a vacina, sobre a cura, mas eu acho que, tipo, primeiro que não é um ponto do jogo, e eu acho que... Acho que o Joe também não pensou nem nisso. Não, ele não tá nem Não, aí. nunca, Não foi por nunca. isso que ele falou, não... Não, claramente não existe vacina fúngica, então eu vou matar esses caras e tá tudo bem, Sim. porque eles estão fazendo isso à toa. Não! O Joe Pedreiro lá, É. tipo, pô, mano, o cara não era médico antes, sabe? Ele não, Então. enfim. Mas tem muita gente que se agarra a esse fator, mas eu acho um paralelo muito legal que, tipo, a Sarah morre no começo por conta de forças externas, né? Tipo, Sim. é um soldado que toma a decisão de, tipo, é melhor ela morrer pelo bem maior. Sabe? Tanto que é um paralelo muito 1 pra 1, né? Tipo, ele segurando a Sarah nos braços e tal. Verdade. E aí, acho que a situação no final é igual. Tipo, pô, eu vou deixar forças externas tirarem a minha filha porque pelo bem maior. E o Joe, dessa vez, ele tem o poder nas mãos, né? Sim. Uhum. Literalmente, ele Ele tem a pode arma. definir. Ele tem a arma na mão dele, ele vai e mata a Marlene pra impedir que Sim, a cura sim. seja feita. E a gente já pôde dar um pouquinho sobre essa questão dos personagens em si no episódio de personagens, né? Mas eu acho que aqui a gente pode aprofundar mais um pouco, porque Joe e Ellie são literalmente o coração dessa série. Sim, Sim. facilmente. E da franquia. E eu acho que esse é um dos destaques também, porque é difícil ver dois personagens, não só dois personagens, né? Mas protagonistas com tanto desenvolvimento assim, principalmente ao longo da história do decorrer do jogo, porque Sim. a Ellie do começo do jogo não é a mesma que a gente tinha, assim como o Joel, sabe? E tem uma psicóloga que eu gosto muito de acompanhar no YouTube, que é a Elisa Guerra, que ela se aprofunda muito sobre essa questão emocional, tanto do Joel quanto da Ellie. Ela já falou do primeiro, do segundo jogo, eu recomendo pra quem estiver ouvindo ir lá no canal dela, porque ela comenta muito sobre isso. E a gente vê todas as variáveis emocionais dos dois personagens, sabe? A gente falou do Joel, mas a Ellie também é uma desgraçada, sabe? Ela é muito egoísta, ela faz muita merda, tanto com o Joel quanto com as pessoas ao redor, tipo, ela não tá nem aí, ela faz o que ela precisa fazer e é isso, sabe? Ela não se importa com as consequências. Sim. Tanto é que, no final, ela fica sozinha justamente por causa disso, né? A gente vai comentar sobre isso depois. Uhum. E quando eu comecei a conhecer a franquia, eu fiquei com um pouquinho de inveja, porque eu queria que o Resident Evil tivesse esse cuidado com os personagens também. Sério? Porque- Eu fiquei pensando nisso. Justo. Porque, tipo, eu fico imaginando... A gente, em Resident Evil, a gente tem personagens carismáticos, mas não com esse desenvolvimento, sabe? É que E eu não- acho que é outra pegada, cara. É outra pegada. Talvez né? se fosse assim, seria, tipo, perderia um pouco do charme que Resident Evil tem. Que ele tem aquele negócio da galhofa, né? Eu acho da hora. Mas poderia Tem- ser mais equilibrado, né? Podia ter uma Mas atenção sabe maior. o que é? Eles concordo. tentam também, mas não é tão aprofundado, sabe? O E que eu- te incomoda é porque eles tentam fazer o drama. Sim, sim. Ah, não, tem lá, gente. Não tô falando que não tem. Aham. Eles tentam. Sim, se esforçam. tá lá, sim. sabe? Mas eu acho que não é nem pela questão do ser um gênero diferente, ser um jogo de franquias diferente também e a pegada ser completamente oposta também. Por exemplo, eu vou citar o Resident Evil Revelations 2, que é um spin-off, mas que ele desenvolve muito bem os personagens. Ali a gente tem a questão da Claire com a Moira e do Barry com a menininha que eu esqueci o nome, que ele cuida também. Que é basicamente o que a gente vê em The Last of Us, né? Só que apesar de ser muito bom, a gente não vê essa profundidade. E apesar da gente se cativar com os personagens, não é a mesma coisa também, sabe? Sim. Então esse é um ponto muito positivo e muito válido de The Last of Us que eu sempre gosto de ressaltar, porque os
personagens, pra mim, são que carregam essa franquia, sabe? Sim, nossa, sem dúvida. E não só os dois, né? Mas eu acho que ele tem todo um elenco em volta dele que, tipo, mano, impulsiona absurdamente. Sim, tipo, sim. a Tess, o Henry, o Sam, o Verdade. Bill. Tipo, pô, mano, é muita gente. A própria Marlene, assim, por mais que eu acho que ela é uma personagem que... Ela é muito pontual e ela é quase que, tipo... Ela é basicamente um artifício de roteiro muito, muito específico ali pra, tipo, ó, começar a jornada e, tipo, te lembrar do porquê que você tá nessa jornada. Sim. Mas eu acho que todo mundo ali é muito, tipo, nossa, você acredita nesses personagens. Sim. E eles fazem sentido, tipo, pô, o Bill, mano, você vê esse cara todo carrancudo, todo, tipo, antissocial, interagindo com a Ellie. E aí ele falando, tipo, não, porque você não pode confiar em ninguém, você tem que ser sozinho. Sim. E aí você descobre que, tipo, ele tinha um romance com um cara. E aí, tipo, você entrega a carta pra ele, ele fica bolado e amassa e joga fora. Então, tipo, você percebe, pô, ele é assim, mas é porque ele tinha alguém antes. Sim. E ele fala, tipo, tem uma hora que ele fala pro Joe que, essa menina vai acabar te matando ainda. Ou, tipo, isso aí vai te deixar vulnerável e tal. Sim. Então é legal você ver como um personagem que parece ser tão... E é verdade, né, o que ele falou. ele não tá errado. Ele não tá errado. Ele não tá errado. Mas, enfim, eu acho isso muito da hora. E eu acho que talvez a gente pode já começar a fazer alguns paralelos com a série. Tem a questão dos irmãos também, que entra depois, que é muito boa. Do Henry e do Sam. Que é tipo... Nossa. Que eles são meio que eles remetem um pouco à dinâmica da Ellie, né? E do Joel. Sim. Mas de uma forma diferente, né? Eles são, tipo, já se veem como família porque são família. Essa daí é uma das partes mais pesadas do jogo pra mim, cara. Nossa, sem demais. dúvida. Eu acho Nossa. muito pesado. Nossa, esse trecho é muito pesado. A reação cara. dele quando ele atira, ele fica falando, tipo, o que eu fiz, o que você fez, o que você fez e tal. Ele começa a culpar o Joel, né? E aí ele se atira. É engraçado que tudo isso acontece em menos de 5 minutos, né? Nossa, tipo, é tudo muito é muito rápido e rápido. muito cruel também, porque... Nossa, cheio de lágrima no meu olho, velho. Eu acho que muito pesado. eu acho que na série eles conseguiram fazer, tipo, até pior. Eu Sim. também achei pior. Porque, nossa, acho que a relação do, tipo, pô, os dois... Nossa, tipo, eles falam libras, né? Sim. Então, tipo, tanto que o João do emocionado. Porque, olha só isso, mano. Dois personagens secundários Sim. e a gente aqui se importa com eles, mano. Nossa, eu acho que todo episódio tem um making-off no final, né? Sim. E eu acho que nesse... E pelo menos eu tenho uma vaga memória, né? Que alguém fala que, tipo, eles falam libras porque é como se, tipo, eles se amam e eles falam uma língua própria, sabe? Tipo, é Que como lindo. se... tipo, a língua, tipo, eles se amam tanto que eles têm uma língua própria entre os Sim. dois. E aí você vê, nossa, sei lá... Cara, Arthur, eu vou chorar. Tô tocando na ferida. Mas eu acho que, tipo, enfim, acho que quando chegar na série a gente pode comentar mais a fundo a série, mas é legal, né? Como ela toca em certos pontos da primeira temporada especial, que eu acho que a primeira temporada ela consegue traduzir melhor o tom do Sim. que a segunda consegue do segundo jogo. Verdade. Nossa, eu concordo totalmente, assim. Olha que eu vi pouco, hein? Sim. Mas a primeira Não, mas é temporada, super tipo, verdade. realmente consegue capturar, assim, essa dinâmica. Por mais que eu acho que tudo... Eu já comentei isso entre nós, né? Sim. Que eu acho que tudo que a série mímica 1 pra 1 do jogo, eu acho que fica pior. Eu acho pior, tá Também. ligado? Não que eu ache ruim, mas eu acho pior comparado com o jogo. E parece que ele é um pouco mais caricato, sabe? Eu acho que o jogo, mesmo sendo um jogo, consegue ser mais real, consegue ser mais crível. E é engraçado a gente falar isso, porque a gente falou desde o começo do episódio que The Last of Us é um jogo cinematográfico. Então, teoricamente, passar isso pra uma adaptação Era pra seria ser mais fácil, fácil. né? É, O que não é, a gente percebeu isso na série, porque apesar da série capturar muito bem esses momentos, principalmente os mais marcantes, quando ela tenta replicar exatamente o que tá no jogo, principalmente na segunda temporada, acaba ficando um pouco abaixo, Na sabe? primeira mesmo, no final, né? Já dando os spoilers todos aí, que o Joel ele entra naquele frenesi e começa a matar os médicos, pra até chegar na impedir. Ellie. No jogo é muito mais impactante porque você tá, eu não quero fazer isso, mas É. eu tenho que fazer. Ai, que droga, sim. jogo, o que eu faço? E, tipo, sabe? questando... Na série você tá vendo um cara matar uma galera. Você tá Sim. vendo, nossa, putz, Joel. É. e vale pros Caramba. dois lados, né? Tipo, É. vale pra você, tipo, mano, eu quero tirar ele daqui agora. E Sim. você tá, tipo, nesse rampage igual o Joel, ou tipo, putz, mano, esse aqui é meu pá, né? E é então. aquele negócio que os caras tá vendo você com a arma, eles vão atirar em você. Ou você deixa dar game over, ou você atira de Ou volta. você fecha ou Exatamente. você desliga o console. Ou você desliga o console. Termina o jogo ali. Três opções. Desliga o console, deixa dar game over te matando, ou mata os caras. Ou é isso. vapo. Não tem como. E aí eu acho que a gente já pode partir pro segundo jogo, né? Vamos. Sim. Vamos partir para o segundo jogo, que aí é o ponto que divide as coisas, né? Mas, de novo, né? Desenvolvido pela Naughty Dog. Ele foi dirigido e roteirizado pelo Neil Druckmann. No caso, ele não era o diretor anteriormente, ele era só o diretor criativo. E foi co-dirigido com Anthony Newman e o Kurt. Eu não sei como pronunciar o nome dele, mas é Marginal. É Marginal. O Kurt Marginal. Esse safado. Os dois estavam no primeiro jogo já, mas agora eles estão co-dirigindo. Ele foi co-escrito com a Hayley Gross. E ele tem o mesmo compositor do primeiro, que é o Gustavo Santolala, né? Sim. Que não tem como não comentar de só você comentar do... Como que é trilha o sobrenome dele? Eu nunca sei Santolala. Santolala? É, Eu Santolala. pensava que era Santaola. Não, Santolala. ele é Santo o quê? argentino. Santolala. Repete aí Santa- outra versão de... Santaola. Ah, tá, entendi. Não é isso, João. Santaola.
Ele é argentino. Ah. Ele é argentino, por isso que eu... Inclusive, ele legal, fez pô. uma aparição especial na segunda temporada. no né? jogo ele também tá, na parte 2. Tá? Ele tá em Jackson. Sério? Aonde? Eu nunca vi. Putz, mano, Legal. quando você tá no começo do jogo com a Ellie andando, ele tá, tipo, do lado de fora, sentado. Ah, que aparece o cachorrinho do lado dele? Eu acho que sim. Ah, caraca. Ele é todo barbudinho e tal, é ele. Nossa, não tinha Caramba, que pegado. legal. Caramba. Ele aparece nos dois. E também tem outro compositor que é alguma coisa Macquarie, eu acabei não anotando, mas ele faz as trilhas mais, tipo, vamos dizer assim, eletrônicas ou mais, tipo, industriais do segundo jogo. Mas a pré-produção, com a ideia da história, começou, tipo, logo em seguida, basicamente. O Neil Druckmann continuou pensando nessa história, mas ele não conseguiu tocar a produção, tipo, com tração total, até o fim do Uncharted 4, que foi lançado em 2016. Mano, esse foi o único jogo da Naughty Dog em que eles já tinham a estrutura da história pronta antes da produção do jogo. Caramba! É, Ah. porque normalmente eles sempre, tipo, sei lá, faziam meio que simultaneamente. Tipo assim, como que a história pode dialogar com o gameplay, sabe? Ah, não, o jogo precisa ter mais ação, então como que a história vai, tipo, caminhar pra isso? É que como a gente viu, teve vários conceitos que eles deixaram de fora do primeiro jogo e conseguiram reorganizar no segundo. Tipo, a questão de ser uma história de vingança, né, atrás do personagem pelos Estados Unidos e sim. tudo mais. Toda essa questão, né? Sim, sim. E aí, com essa temática, né, e com essa história já encabeçada, eles já tinham essa base, mas aí o Neil Druckmann meio que chamou a Hayley Gross pra escrever o jogo, tanto que ela escreveu boa parte do jogo, sendo creditada como líder de narrativa em tradução livre. Ela trouxe muitos elementos, incluindo, tipo, ela trouxe mais do romance da Ellie com a Dina, porque o Neil Druckmann fala que ele não se sentia muito confiante ao escrever romance. Faz sentido. E também piadas. Ele fala que, tipo, ele tem dificuldade de escrever piada. E os momentos cômicos legal. do jogo são muito bons e pontuais. Sim. E aí, tanto que a Hayley foi a responsável por trazer o ponto da Dina tá grávida. A Dina não ia estar grávida originalmente. Caramba. Foi ela que trouxe esse aspecto. Tanto que no Grounded, ele brinca que, tipo, a Hayley chegou em casa e falou, tipo, pro marido dela, eu acho que eu deixei a Dina grávida. Eu acho que eu engravidei Legal. a Dina. Muito bom. Sim. E é muito curioso que nos primeiros jogos, nos primeiros meses... Nos primeiros meses, o jogo, tipo, queria se distanciar... A intenção deles era se distanciar muito do que era o primeiro. Sim. Então eles tinham muita inspiração em Bloodborne. Oxi! Bloodborne? Veronês, cadê? Veronês. Ele aparece assim, Luz Foi Serpentes. invocado. Sim. Ia ter muito contato, tipo, muito combate de contato direto. Então seria muito mais, tipo, faquinha, tipo, bruto e tal, soco Sim. e pá. Espada, não mentira. Sim, ia ser meio, tipo, ia ser meio mundo aberto. Então ia ter esse tem aspecto game design. pouquinho disso. Tem Ele um é um momento. semi-aberto, Pouco. né? O The Last of Us 2. Só em um momento, porque depois fica linear. Ah, em Seattle, né? Em Seattle ele tem um momento semi-aberto, mas depois fica mais linear. E só que isso foi descartado com o passar do tempo, tipo, eles foram voltando pra base estrutural do primeiro jogo. Sim. E aí teve a sua primeira revelação na PSX de 2016, na qual a Naughty Dog tinha anunciado o standalone do Uncharted 4, o Foi Lost Legacy. 2016 o anúncio? Foi. Meu Deus. Foi em dezembro. E esse anúncio de 2016 foi marcante Foi também. absurdo, Nossa. foi absurdo. Deus. Tipo, e foi intencional, porque o Neil Druckmann fala que, tipo, a PSX ainda não tava consolidada como esse evento que, tipo, fazia grandes anúncios. Então eles anunciaram o standalone de Uncharted 4, e aí como, tipo, a Naughty Dog já anunciou a parte dela, não vai ter mais nada. E aí no final teve a revelação de The Last of Us Part 2, que eu me lembro de ver. Eu também. Eu também lembro Sim. de ver. Por Nossa. isso que eu falei, meu Deus. É, então. Não, e foi absurdo, assim. Eu mal conhecia a franquia, sabe? Sério? Escola Sim, ainda, cara. eu tava, tipo, eu só conhecia de nome, mas não tinha chegado pra assistir o primeiro jogo Já ainda. conhecia, eu pode vibrei, crer. eu vibrei É, pra eu também. E, tipo, E era que a gente ia jogar, né? Porque tinha jogado essas gameplays passadas. eu sabe? tinha jogado, tipo, 2 meses antes. Então, Caraca, 2 meses antes. nossa. E aí, então, Eu só conheci o jogo, tipo, o jogo de zumbi da hora, sabe? Pode crer. Agora tá jogo de aprofundado. zumbi da hora. Eu vou ficar aqui de olho nesse daqui quando sair. Inclusive, o trailer que a gente viu em 2016 foi a primeira coisa que eles gravaram de The Last of Us. legal. Tipo, tava durante a produção de Uncharted 4 e o Neil Druckmann ficou tipo assim, mano, deixa eu só fazer o trailer. É nesse trailer que a Ellie canta Through the Valley? É. Nossa, que música foda. Que aí é o Joe chegando da porta. Nossa, isso mano, daí ele pode encostando tá na porta. vendo? Isso é muito bom, nossa. Não, e é muito bom porque já tem um foreshadowing absurdo, É, né? Tipo, Sim. o Joe todo fantasmagórico vindo do além. E aí ele perguntando, tipo, você vai continuar fazendo isso? Ele fala, não, eu vou achar e vou matar cada um deles. Nossa, pá. arrepiei. Obrigado, mano, que isso, Não, cara. esse trailer é muito bom, Não, foi lendário. muito marcante. Top 10 anúncios mais lendários Não, dos, sim, dos 2016 games. foi um ano. Eu acho que 2016, inclusive, eu posso estar enganado. Não foi o ano que também anunciou God of War e Death Stranding? Foi. E também Homem-Aranha, né? Foi. God of Foi War, 2016? Death- Foi, eu tava na escola, verdade? E Resident na Evil 7. E3. Mano, foi só lá. Mano, 2016 foi foda, Foi um hein? ano. Eu acho que nunca Caraca, mais vai ter um meu ano assim. Deus. Não, Nunca mais não vai ter. vai. Nossa, inclusive Homem-Aranha é uma tristeza, né? Que o 2 não tem a qualidade de história do primeiro, porque... Eu não joguei ainda, mas eu ouvi muito isso. É, eu Nossa, o primeiro jogo eu consigo comparar facilmente
final do Joel lá. Não, o paralelo é o final absurdo. do Homem-Aranha. Sim. assim, É o muito altruísmo massa. versus egoísmo. Exatamente. Ele deixa. Mano, o cara deixou a Tia May morrer pra salvar Nova York. Nova York. Nossa. O resto da galera infectada. É que ele é um herói, né? O Joe é só um pai, né? É, são pai. O Joe é um pai. Mas aí depois, né, disso tudo, tipo, o jogo foi lançado o trailer e pá, Uncharted foi lançado, e aí o desenvolvimento começou full grau. Mais de 300 pessoas trabalharam em The Last of Us Part 2. E aí depois de alguns adiamentos, ele foi lançado em 19 de junho de 2020. E um ponto que eu acho muito importante comentar é que algo que definiu muito o lançamento de The Last of Us foram os vazamentos. Bem Quem tava lembrado. acompanhando, tipo, o jogo, inicialmente acho que ele tava estipulado pra lançar em março, e aí ele foi, tipo, foi adiado indefinitivamente. Só que aí teve os vazamentos, e aí eles anunciaram a data. Só que os vazamentos contavam, tipo, basicamente a história inteira. Caramba. E como a história já tipo, já ia ser polarizadora, mesmo lançando em condições normais, com os vazamentos piorou muito a situação. Então o pessoal começou a atacar muito hate no Neil Druckmann e na Laura Bailey, em especial. Mano, me confirma, não sei se você sabe dessa informação, mas saiu o vazamento que o Joe ia morrer também? Vazou vídeo, mano. Tinha Vídeo? Tinha Caraca. vídeo. Pior que vazou. Porque eu fiquei ciente dos vazamentos, mas não tava tão por dentro assim, sabe? E o Aham. que eu via, eu tentava me afastar, porque eu queria ver o jogo em si depois que Mas ele assim, saísse. mano, eu vi o vazamento, mas ver a cena em si me impactou do mesmo jeito. Sim, eu tentei. Eu não vi nada de imagem ou coisa do Também tipo. não. Mas eu tomei spoiler e foi eu tomei spoiler falso de tabela. Caramba. Também. Tinha essa questão dos spoilers falsos também, né? Porque tinha muita Tinha. coisa que foi espalhada sendo falso também, né? Que depois não se Sim, confirmou. Exato. Tipo, eu lembro que teve. Mano, tava na época do Xbox 1000 grau. Nossa! Das 13 mil horas. E eu lembro que tinha um amigo dele, acho que era Capim. E aí tava tendo esse BO todo. Acho que eu fui denunciar a conta dele porque tava falando um monte de merda. E aí ele fez de propósito, ele colocou spoiler no nome dele. Pro pessoal denunciar e tomar spoiler. Olha, E aí mano! só que o spoiler que ele colocou assim: o Joe e a Ellie morrem. Ah, Então eu fiquei o jogo inteiro pensando, ele vai morrer. Caraca, o que era bem plausível, É, né? o que era muito plausível, né? Então eu fiquei, tipo, angustiado o jogo inteiro, falando, mano, o que vai acontecer ela e morre tal. por dentro. Por dentro. Tipo, você não tá errado. Bem colocado, Você não João. tá errado. Mas então teve esses vários vazamentos e não tem como não comentar sobre isso porque ferrou muito o lançamento do jogo. Sim, Até hoje, o Neil Druckmann é uma das personas mais não gratas da história dos jogos. Tipo, verdade. e a Laura Bailey, né, que interpreta a Abby, também recebeu muita ameaça de morte, sabe? Ela, Sim. no Grounded ela fala, né, que, tipo, foi muito, muito zoado pra ela, em especial porque ela tinha acabado de ter um filho. E o pessoal tava ameaçando o filho dela. Foi. Caramba. Então, tipo, várias ameaças de morte pros dois e tal. Então foi, tipo, muito, muito pesado. Mas aí lançou o jogo. Eu joguei no dia que lançou. Caramba, Você, na você madrugada. chegou conseguiu? no lançamento? Joguei no Caraca! lançamento. Porra, caramba, nossa, que Porra. Eu experiência. joguei no hein? lançamento. Joguei Brabo. Caraca. Tipo, deu meia-noite, tava jogando, joguei até as 3 da manhã. Eu joguei até as 3 da manhã, que acontece o grande momento de The Last of Us, que é quando o Joel morre, né? Nossa. O Joel é espancado até a morte com um taco de golfe e a Ellie assiste, né? Até, né? E eu lembro muito, eu tinha 16 anos. Will kill you. Tipo, eu tinha 16 anos na época. E eu lembro muito de, tipo, passar por essa parte, que tava tarde, eu falei, vou dormir, né? E eu dormi com o pensamento, tipo assim, putz, se pá, esse jogo não é pra mim. Se pá, esse jogo é pesado demais pra mim. Muita gente pensou nisso. Eu Tem fiquei, mano- relatos de gente que desistiu do jogo nesse momento, né? Sim. E eu fiquei, mano, eu acho que eu sou novo demais pra isso, sabe? Eu não tenho maturidade pra lidar com isso, pá. E, tipo, foi uma cena muito pesada, assim. Eu lembro que foi, tipo... Porque eu tinha em mente que ele ia morrer, mas, pô, não cruzava a minha mente que ele ia morrer nas primeiras 3 horas do jogo, sabe? É um jogo que nem... Caramba. Eu levei 35 horas pra jogar ao todo. Então, tipo, pô, não era nem 10% do jogo e o cara já Sim, morreu. Já morreu o protagonista do jogo anterior, né? Sim. Nossa, é bizarro isso. E é muito ousado. É tipo, não tem Muito. como dizer que não é ousado pra caramba. Sim, não tem e tipo, e foi muito pá, porque até hoje tem pessoas que falam que, tipo, a Naughty Dog, sei lá, foi injusta ou fez propaganda falsa por conta que nos trailers tinha cenas que o Joe aparecia em certos momentos do jogo que ele não tá. Uma que me pegou muito foi a cena quando o Jesse O encontra Jesse. ele, mano. Nossa, eu fiquei muito puto, velho. Sério? Putz, Sim. pior que eu Pior já que eu já imaginava. sabia, né? Porque depois eu vi e tudo mais, mas me pegou também. Sim. assim. Quando o Joe tomou um tiro na perna, mano, a primeira coisa que me veio em mente foi esse trailer. Eu falei, mano, Nossa. é impossível aquela cena ser real. É. É impossível, tipo, como que ele vai andar depois disso, sabe? Sim. Pior que é E. mesmo. Nossa, enfim, é uma cena muito angustiante, é muito claustrofóbica e é meio pá, porque você joga com uma pessoa que mata ele, né? Você meio que tá acompanhando ele e você sugere pra vocês irem pra aquela casa. Nossa. E aí o Tommy apresenta os dois, e aí tem aquela cena ultra claustrofóbica, né? Que tipo, as pessoas começam a levantar Sim. e você fica, mano, o que vai acontecer, sabe? Mano, a construção dessas 3 primeiras horas em The Last of Us 2
é algo que não tem como. É muito seco. A hora que você falou que ele leva um tiro na perna, bum, dá um tiro e já seguram ele. É muito cru e começa a real, espancar né? o Tommy na Então, cabeça. Sim, mano, nossa, mas eu falei da construção da cena porque desde o começo, quando você começa a jogar com a Abby, você já sente alguma coisa estranha, sabe? Tem algo errado ali, eles estão Sim. e tipo, eles vão dando pequenas dicas ao longo da gameplay dela. Só que, ao mesmo tempo, você tá tentando sobreviver com essa personagem que você acabou de começar a jogar, né? Que é a Abby. E, cara, dali em diante, não tem como. É uma crescente de emoção, sabe? Como eles conseguiram criar essa atmosfera, esse momento, é algo super marcante. Não tem como outra palavra pra descrever, Sim, sabe? sim. E eu acho louvável, sabe? Porque... E eu acho legal, um amigo meu comentou, né? Que, tipo... Mano, é um jogo muito político, falando no sentido de, tipo, pô, você tem duas mulheres, uma delas é muito masculinizada, né? Então é tudo que gamer odeia. Tudo que gamer odeia. E uma delas, tipo, mano, trucida a figura paterna, a figura, tipo, patriarcado do jogo, sabe? Sim. E é isso, agora você tem essas duas figuras, tipo, que não são, tipo, estereótipos de protagonistas de jogos, se degladiando até a morte, tá ligado? Você tá caçando, uma tá caçando a outra, basicamente, em dado momento do jogo. E eu lembro que foi muito, muito tocante pra mim, muito chocante. E, mano, a jornada de The Last of Us como um todo é angustiante, sabe? Eu nunca joguei um jogo que me deixou tão mal, sabe? E eu acho que todo mundo que joga descreve dessa forma, né? Que é, Sim. tipo, é uma experiência ótima, uma experiência, tipo, excepcional. Mas o quanto esse jogo te deixa desgraçado da cabeça é muito paia. Porque, mano, a Ellie, ela vira um monstro. Ela faz muita merda ao longo do jogo. E tem pessoas que, tipo, eu sei que tem muita gente que, sabe, tanto faz, sabe, apoia isso mesmo, vai lá, Ellie. Mas pra mim era muito, tipo, caramba, velho. Para de matar cachorro, para de... Mano, esfaqueando grávida, matando cachorro, trucidando um monte de gente. Sim, mano. Tipo, e no final do jogo, né, já talvez comentando um pouco, mas, sabe, ameaçando uma criança, tá ligado? Verdade. Ela ameaça uma criança pra a Abby lutar contra ela. E você vê essa deterioração e, tipo, acho da hora. Um ponto que é interessante comentar sobre as inspirações de The Last of Us, né, que o primeiro jogo é muito sobre amor, né? E o segundo é meio que esse amor deturpado, sobre o ódio, sabe? Como que esse amor pode se transformar em uma coisa horrível. É o extremo inverso, né? Sim. E acho que algo que é importante comentar, em especial do Neil Druckmann, né? Que acho que é um fator que muitas pessoas consideram ele como essa figura muito odiada. Tipo, e são muitos eixos diferentes. Então, tipo, Incel odeia ele, mas pessoas, tipo, mais politicamente ativas, que, enfim, pautas atuais, enfim, tem um impacto muito importante pra elas. Comentam porque o Neil Druckmann é israelense. Ele nasceu em Israel. Nossa, não sabia. não sabia disso. Tipo, ele morou por parte, assim, até uns 11 anos, mais ou menos, depois ele se mudou pros Estados Unidos. E muita gente fala que, tipo, mano, deve estar fazendo uma propaganda pro exército de Israel. Mas, mano, eu acho meio absurdo falar isso, sabe? Porque... Meio? Não, porque de fato, sabe? Meio absurdo, o Neil Druckmann, completamente. o Neil Druckmann, ele tem descendência, ele é de Israel, ele é judeu. Tanto que ele sofreu muito hate por conta disso, sabe? Eu lembro de ver na época, tipo, prints, tanto dele e da Laura Bailey, de pessoas xingando ele, sendo antissemita contra ele, pá. Mas, então, muita gente acaba falando, tipo, nossa, ele é sionista, tá ligado? Mas acho que a brisa é, tipo, ele doou, eu sei que ele já doou pra Palestina também, sabe? Mas muita gente acaba atribuindo The Last of Us Part 2 como uma propaganda pro exército de Israel. E eu acho que é o oposto, sabe? Acho que The Last of Us 2 é muito um jogo sobre empatia. Porque, mano, eu não acho que em momento algum eles tentam fazer a Wolf parecer legal. Tipo, a Wolf não é nossa, que legal esse exército que tá, tipo, guerreando com os serafitas e tal. Tipo, não, é o oposto, sabe? O líder deles é um torturador, eles matam dezenas de pessoas, eles guerreiam até a morte em vão. Porque no fim não leva a nada a guerra que eles vão lutar naquela ilha. Eu sinto... Eu cheguei um pouquinho na metade do jogo, consegui ver não tudo, como você falou, mas eu vejo muito isso como uma questão muito parecida com Gundam, sabe? Que é aquela questão muito de propaganda anti-guerra mesmo. Sim. Eu não consigo ver como uma propaganda do exército. Tanto que quando você falou, eu falei, mano, what the fuck, tá ligado? assim? Tipo, Sim. não faz sentido. É claramente mostrando que, cara, vingança, guerra, esse negócio de sair matando as pessoas, sabe? Se matar, o ser humano matar um ao outro, não é legal, gente. Não tem Verdade. vencedores aí. Sim. E eu No acho que eles final, fazem... todo mundo se lasca. E eles fazem isso muito bem na segunda temporada da série também. Eu acho que essa questão da WLF, eles, sabe, conseguem elevar a 10ª potência também, porque a gente vê todas as atrocidades que eles fazem, os serafitas também e vice-versa, sabe? Eu acho que por ser uma série contribui pra ser ainda mais pesado, porque a gente tá vendo pessoas reais ali, né? Atores e tudo mais. Não, aquela cena de tortura do Isaac com Sim. o Serafita, né? Que ele, tipo, usa uma panela pra queimar a mão dele e tal. Nossa, não tem como, é muito pesado. Ele matando o pessoal no camburão, a cena dos Serafitas abrindo as pessoas no meio, sabe? Então, tipo, tudo isso é terrível, Tipo, gente. os dois pelo amor lados de são Deus. horríveis, né? Exatamente. É o WLF matando criança, enfim. Sim. muito Tipo, o Neil Druckmann fala muito sobre esse ponto de, tipo, The Last of Us Part 2, essa história como um todo é sobre fazer justiça com as próprias mãos, se vendo na razão, sabe? Sim, até onde eu posso ir
quando eu me vejo no direito de ferir o outro. E eu acho da hora porque é que você não viu o último episódio. Eu não vi o último episódio. Mas tem da uma série. as conversas da Ellie com o Jesse são muito legais. Porque o Jesse fica toda hora tocando no fato do quão egoísta ele tá sendo. Tipo assim, pô, mano, a gente tá aqui por sua causa, sabe? Eu, o Tommy, a Dina, ela se fere, né? Ela toma uma flechada na perna no outro episódio. E aí, tipo, fala assim, então, agora eu tenho que levar o meu filho pra Jackson, porque você trouxe a mina grávida, né? E a Ellie fica muito, tipo, chega um ponto mais crucial, né? Que é quando no jogo também eles se separam, né? Que o Tommy vai atrás o Jesse vai atrás do Tommy, e aí ele vai pro aquário. Que aí você tem essa divisão dos dois. E na série, quando tem esse momento, a Ellie meio que taca na cara do Jesse, assim, tipo, você tá falando sobre comunidade, você acha melhor, a minha comunidade foi morta na minha frente, sabe? Você fala sobre tribo, tem um momento no último episódio que os dois estão vagando por Seattle, e tem uma hora que a Wolf cerca um menino. E aí eles começam a, tipo, tirar as roupas deles e arrastar pelo chão. E aí o impulso da Ellie é ajudar. Só que o Jesse, tipo, fica segurando, tipo, são 6, a gente só somos 2, vai dar merda se a gente tentar ajudar. E depois aí ele fala assim, você só se importa com a sua comunidade porque você acha que a sua é mais importante que as outras. Eu tô, tipo, se você passasse pelo que eu passei, você ia fazer o mesmo. Então eu acho que esse discurso sobre, tipo, como a gente se vê como grupo, às vezes nem grupo grande, mas, tipo, no caso da Ellie, né, que ela fala diretamente, a minha comunidade era o Joel, minha comunidade era uma única pessoa. Como a gente se vê no direito, tipo assim, não, beleza, o meu grupo tá certo, o seu tá errado, o meu tá acima do seu, então, tipo, o seu tanto faz se tipo, uma criança estiver sendo morta, porque o meu é mais importante. Eu não vou intervir, a guerra é entre vocês. Então, eu acho que é muito um jogo sobre empatia. E como a gente pode ser seletivo quanto a isso, sabe? O quanto a gente pode, tipo, negar o quanto uma vida é importante, porque a gente não julga ela tão importante como pessoas que são próximas de nós. E eu acho que a série, em especial nesse último episódio, também achei muito legal, sabe? Tanto que o Neil Druckmann e a Hayley Gross escreveram também esse episódio. E aí eu acho que é importante comentar, né? Já mesclando um pouco, comentando sobre a série, o Craig Mazin é a pessoa que encabeçou, né? Sim. A série como um todo. E o Neil Druckmann tem me acreditado como criador, mas eu acho que o Craig Mazin realmente é a pessoa que guiou. E muita gente criticou a segunda temporada, né? Eu acho que pra mim teve um certo incômodo, em especial na relação da Ellie com a Dina. E no tom que teve depois da morte do Joel. Porque realmente, vira um pouco passeio no parque. Vira. Tá ligado? Eu acho que ele tenta passar certos momentos de ameaça, mas é muito, tipo... Eu vi um vídeo que eles colocaram meio que sobreposição com risadas de sitcom. Eu vi isso Que também. aí é, tipo... Aí ele chegando e começa a dar risada. Aí, o que é triangular? Triângulos, aí vem a risada e tal. E, tipo, no jogo é muito mais cru. Verdade. Tanto que eu acho que a Hayley Gross, ela sabia manusear essa relação, esses diálogos da Ellie com a Dina muito melhor do que o Craig Mazin. Sim. E aí eu acho que, pra mim, os episódios que estão mais alinhados com o tom do jogo é o 6 e o 7. O 6 é dirigido pelo Neil Druckmann e também é escrito por ele e pela Hayley Gross. E a mesma coisa o 7. Porque, mano, é bizarro. Não sei se você teve a mesma sensação que eu vendo na série, mas eu acho que a Ellie, nesse episódio, mesmo sendo um flashback antes do Joel morrer, ela passa mais a melancolia e a angústia do jogo. Sim. Sabe? Com Mesmo certeza, antes da morte dele. Exatamente, não, demais. Parece que a personalidade dela oscila muito, sabe? Eu vejo um pouco, consigo se forçar ali um pouco, consigo ver que ela é uma Ellie diferente do que a gente vê no jogo, sabe? Sim. Ela tem uma personalidade diferente. Ela é um pouco mais bobinha, sabe? Ela faz mais piada besta em momentos desnecessários. Já viu isso com o Tommy, com o Joe, até na segunda temporada mesmo. Só que eu acho que eles pecam muito nessa questão do peso que ela tá carregando durante toda essa jornada, sabe? Porque se ela não sente, se ela não transmite essa questão de raiva, de angústia, sabe? Todos esses sentimentos conflitantes que ela teve no jogo, eu acho que perde um pouco do sentido dela estar fazendo isso, sabe? O que contribui muito pra mim pra ter essa noção dela, dessa Ellie da série, é justamente a questão dela com a Dina também. Eu acho que a Dina também, na série, ela pega um pouco da Ellie que a gente vê no jogo, sabe? Principalmente nessa questão mais prática, de tipo, vou fazer triangulação aqui pra saber onde o pessoal da WLF tá. Que é um pouco dessa Ellie mais tática que a gente vê no jogo, sabe? Mas a questão emocional fica um pouco de fora, sabe? Fica um pouco jogada. Eles tentaram trazer mais destaque pra Dina com a questão da mãe dela, desenvolver um pouco mais também, mas eu acho que ainda não é o suficiente o discurso dela também, no fim do episódio que ela sai de Seattle, tenta alavancar um pouco isso, mas ainda não é o suficiente, sabe? Então, pra mim, essa é a parte que a série mais pecou, porque... A Ellie hesita mais, né? Exatamente. E a gente... É muito raro a gente ver um momento que ela realmente tá, sabe,
nessa fúria total pra ir atrás da Abby e tudo mais. Sim. Parece que a maior parte do tempo ela esqueceu que o Joel morreu e que ela tá ali pra isso, sabe? Sim. Isso é minha maior crítica referente à série. Não tô nem aí pra questão de visual, né? visual da Ellie, Bella Ramsey. sim, que foi muito criticado também, né? Sim. Acho que é Ela não importante parece, falar né? isso. Falaram. Sim, que ela é completamente diferente. Enfim, isso não me importa. O que me importa mais é essa questão de, tipo, mano, dá uma motivação real pra ela. Ela não tá tanto parecendo isso, sabe? Uhum. Sim, tanto que, mano, isso da estética é até engraçado porque vendo a parte 1, que na parte 1 eles harmonizam mais o rosto da Ellie pra ficar parecido com a do 2. E, mano, eu olho e falo, mano, essa criança é muito harmonizada, tá ligado? Tipo, a Bella Ramsey realmente me fez mudar um pouco a minha percepção da Ellie. Sim. Assim, a do segundo jogo, realmente, eu tenho uma imagem muito clara. Mas do primeiro jogo, talvez porque é um remake e o rosto é diferente daquele que eu joguei no Remastered, me dá um certo choque, assim. Eu falo, nossa, realmente... Dá um É, tipo, é diferente, mas, tipo, em um jeito curioso, assim, porque... E não no sentido de, tipo, eu estranho a Bella Ramsey. Não, eu estranho a Ellie do remake, sabe? Sim. É um pouco curioso. Mas, de fato, eu acho que... Não sei qual que foi a brisa. Não sei se foi pra deixar o tom mais leve, de alguma forma. Porque esse episódio, pelo menos o 7, me deixou muito angustiado. Ah, mas eles fazem o tom mais leve. Eu vi a galera falando até da questão da revelação do porquê que a Abby fez o que fez com o Joel, já vem no começo da série, Sim. né, da segunda temporada. Eu acho que eles tentaram meio que... como eu posso dizer? Tentar tirar partes que foram muito criticadas no jogo pra ser mais palatável. Sim. Então, sei lá, tá tendo tem uma diferença muito grande na parte que o Joel tá morrendo, porque Jackson tá sendo atacada. Uma horda de infectados tá atacando Jackson. Sim. E aí, em paralelo, o Joel encontra a Abby. Porque, em parte, a Abby meio que causa a infecção. Não é exatamente ela que causa, mas ela tá em um ponto em que essa horda de zumbis também sai, né? Sim. Infectados. E o Joel encontra ela e tal. E aí a Abby fala, tipo, não, meus amigos têm armas, a gente pode ajudar vocês. E aí, como eles estão num contexto muito complicado, o Joel vai e não é o Tommy que tá com ele, é a Dina. É. Sim. E aí eles vão lá e acaba, né, chegando na trap, na armadilha que era pro Joel. E é uma cena, eu acho que no jogo é mais pesado por muitos motivos. Sim. Eu acho que algo que você falou junto com o Thiago, que eu tinha pensado, eu falei, mano, será que eu tô sendo chato por conta disso? Mas a coloração, sabe? Ah, sim. É muito claro, Não, é muito... é super válido. Eu observei isso também. Sim, É menos claustrofóbico, né? eu acho que a Também. claustrofobia é muito importante. porque no jogo o Joel morre meio que no porão da casa, enquanto lá na série ele morre meio que na sala, sabe? Com vista pra Jackson. Sim. E tá de dia, então o tom é um pouco mais quente, diferente no jogo que é tudo completamente Muito azul. cinza, né? Sim. Eu acho que tá de dia também, só que ele tá. A nevasca, tá né? fechado. A Sim, nevasca que, tipo, a ocupa um nevasca. espaço mais pra Sim, baixo. sim. Mas se você abrir agora a cena do Joel morrendo no jogo, dá pra ver claramente que eles. Essa questão da cor em si é muito importante, porque é um momento muito tenso e eles usaram esses tons mais frios, sabe? E isso a gente é designer, a gente sabe que isso contribui, né? Sim, E- total. Então. Isso eu acho que acabou contribuindo também, mas as questões de adaptação e motivos do Joel e da Dina tá lá, junto com a Abby conseguir encontrar o Joel, eu acho que pra mim foi tudo mais bem amarradinho do que no jogo. Sério, você gostou mais? Eu gostei mais, mas eu ainda prefiro o do jogo. Porque Tá. o jogo tudo funciona melhor pra mim ali, sabe? Mas na série, em questão de adaptação, eles conseguiram resolver isso muito bem. E sim. trouxe É peso isso, também, trouxe urgência também. Uma urgência que eles não conseguiriam causar, porque no jogo ali a gente tem mais tempo de desenvolvimento, a gente tá controlando a Ellie, a gente tá desesperado também, sabe? E coisa que a gente não conseguiria na série. Então essa questão de adaptação, as mudanças que eles fizeram pra série, eu acho que funcionou, sabe? Só essa questão que me incomodou um pouco mesmo, sabe? Na questão de direção. Acho que Sim. direção... Tem que seria lembrar responsável sempre por que é isso. uma adaptação. Muito na primeira temporada, eu lembro do pessoal reclamando de sessões que foram meio que cortadas, substituídas por outras coisas. A do Bill, né, especial. Então, mas era muito essa questão de que quando você tá jogando, você tem a gameplay ali no meio pra preencher espaço. Na série não, então você tem que colocar outras coisas. Tem muitos momentos só do Joel e da Ellie só andando, por exemplo, que o pessoal fala, nossa, mas faltou uns infectados aí, não sei o quê, tananã. Mas não, é porque não tem aquele trecho de gameplay pra você matar infectados, então Sim. fica mesmo diferente, né, do que você jogou. E esse é um ponto que muita gente fala também na série, porque na série tem muito pouco infectado comparado ao jogo, né? Mas é Acho que na completamente segunda temporada plausível. eles compensaram mais. Compensaram, com certeza. Tem bastante. Na Né? mas- primeira tem muita reclamação disso que eu lembro. Sim, foi um ponto que eles pegaram muito no pé, mas pra mim é compreensível, sabe? E, tipo, apesar da gente estar num mundo pós-apocalíptico onde os infectados são uma das maiores ameaças, quando eles aparecem, eles são literalmente a ameaça. É então igual não tem quando o como. Harry e o Sam, né? Tipo, Então. aquela cena que sai o baiacu, né? Do esgoto Sim, e tal. sim.
Tipo, uma cena que você fala, acabou, ferrou. Tanto que todo mundo morre dali, né? Tipo, tem a galera perseguindo o Henry e o Sam, todo mundo ali é obliterado. Sim. Mas se eu for reclamar de mais alguma coisa na série, foi que no episódio onde a Ellie é mordida na frente da Dina e o Jesse aparece, sabe? Que eles estão ali no galpão. Depois some, depois eles nem comentam mais sobre essa mordida no braço. E, tipo, ali, pra mim, não funcionou também. Pra mim, foi uma das adaptações que não funcionou, porque pra mim ficou tudo muito, sabe, como posso dizer, jogado. Diferente do episódio que o Joey morre, que tem toda uma construção ali, parece que eu tô assistindo uma série genérica, sabe? Não é o nível de qualidade que eles já apresentaram antes. HBO. Não é a qualidade HBO. Não é. Pra mim, tipo, foi mal pensado, sabe? Poderia ter sido executado de diversas maneiras diferentes. Porque, mano, sei lá, não sei, a resolução pra mim daquele momento foi muito fraca, sabe? E você não sente peso nenhum. A Ellie, teoricamente, iria se sacrificar ali pra salvar a Dina, mas logo depois a Dina ia morrer também, do que ia adiantar. Aí o Jesse aparece como se for, acho que o pessoal que não jogou o jogo, principalmente, achou que poderia ser o Joe, né? Eles fizeram isso pra ter essa brincadeira. Mas ele aparece ali só como um Deus Ex Machina, só pra salvar a Ellie e a Dina e tudo mais. É um momento super aleatório, sabe? E, tipo, pra mim não funcionou. Eu gosto mais da aparição. A aparição dele é muito legal no jogo, que ele aparece todo cansado, né? Sim. Ele tá, tipo, ofegante e tal. Mas um ponto que eu acho que, pra mim, talvez não funcionou tão bem na questão do episódio do Joel, é porque, pra mim, funciona... Esse episódio funciona melhor pra quem não gostou do jogo. Ou pra quem não gostou de certos pontos do jogo. Porque, tipo, por exemplo, muita gente criticou falando assim, nossa, mas o Joel nunca falaria o nome dele, o Tommy nunca falaria o nome dele. Tanto que o ator do Tommy, ele falou isso com o Craig Mazin. Falou assim, eu não acho que o Tommy seria tão descuidado pra onde falar o nome deles e tal. Eu interpreto, em especial no jogo, porque o Tommy é esse cara acolhedor, mano. Eu acho que o Tommy era o irmão bom. Sim. Sabe? Pô, eles estão a Jackson há 5 anos, o Tommy tá ainda há mais tempo. E, tipo, pô, ele é um cara que ele acolhe as pessoas, que ele quer ajudar. Sim. Então, pô, faz sentido ele talvez ter esse diálogo mais próximo, sabe? Ainda mais que ele tava, tipo, sobrevivendo com ela e eles foram juntos pra se proteger. Acho que faz sentido. Mas eu acho, assim, outro ponto que pra mim me pesa... Eu não acho que é no nível do Senhor Fantástico falando pra Wanda, o Raio Negro vai acabar com você só de abrir a boca. Ele pode abrir a boca, vai te matar. Aí ela fica, que boca. Pô, os caras passaram por um aperto ali, no momento de ofegante, falou, galera, daqui é meu irmão, tananã, esse sou eu, tananã, meu nome é Tommy, pá. Sim, e é da hora porque é casual, mano. Exatamente, mano. O acaso mata o Joel. Sim. E algo que eu vi o Troy Baker falando é que, tipo, mano, esse mundo não é um mundo kármico. Então, o karma não é real nesse mundo. Exatamente. Porque, mano, se fosse pro Joel morrer, ele teria morrido há 15 anos atrás. Muito tempo. Sim. Sabe? Porque o tanto de coisa horrível que ele fez, pô, foi, tipo, precisou de uma delas vir atrás dele pra ele morrer. Sim. De verdade. E eu acho que é isso, sabe? A Abby é meio que a combinação de, tipo, pô, hora ou outra isso ia acontecer. E eu fico me perguntando, assim, pra quem achou ruim a morte do Joel, mano... O que você esperava nesse mundo? Sim. Tipo, pô, esse mundo é horroroso, é horrível. Ninguém tem uma morte gloriosa ali. Todo mundo morre de formas uma pior que a outra. Sim. E é triste, porque o Joel, a gente ama o Joel. E ele morre de uma forma horrível, sabe? Não tirando esse ponto. Mas aí, acho que um ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o final do jogo, né? E sobre a Abby, né? Jogar sobre a Abby. Verdade. Porque a gente não teve esse lado na temporada ainda, né? Na série de The Last of Us. Vai ter na próxima. Sim. Porque o final da segunda temporada acaba com ela invadindo o teatro. E aí... Nossa. É metade do jogo, seria isso. sim. Aham. E aí corta a cena e ela acordando. E aí mostra Seattle dia 1. Aí acaba a temporada. Então o começo da próxima temporada vai ser os dias dela, até culminar nela chegando no teatro. E a gente tem a morte do Jesse, né? O Jesse morre, que é uma das mortes mais cruas do jogo. Nossa, demais, mano. E é muito triste. Me lembra muito a morte da Tess também, porque a morte da Tess também é, tipo, super crua, sabe? A gente tá ali no começo do jogo e, mano, ela foi mordida, vai fazer o quê, sabe? E ela faz o que precisa ser feito. Ela ainda tem uma morte bem heróica, pra falar a verdade, né? Porque ela atrasa, mas ao mesmo tempo não serve de nada também, se você parar pra pensar. Sim. Enfim, é difícil de pensar nisso. Mas a do Tess ou Jess? Jess, né? Sempre esqueço o nome dele, caramba. Mas a morte dele me pegou muito quando eu tava jogando, sabe? Tipo, eu fiquei, caraca, mano, que merda tá acontecendo aqui, velho? Sim. Quanta merda. Porque do nada ela aparece. Porque a Abby, ela some no jogo. Sim. Você tá perseguindo ela com uma Ellie, você, tipo, encontra todos os amigos dela, mas você não sabe onde a Abby tá. E aí, do nada, ela aparece. Eu achei da hora que na série ela tá, tipo... Nossa, é muito estilosa. Ela tá, tipo, com uma jaquetinha e tal. Tipo, na série, você vê que ela tá com uma marca de... Enforcamento. de enforcamento. Então, provavelmente, passou pelo que aconteceu no jogo e tal. No jogo, sim. Sim. E tanto que no último episódio, a Ellie, ela tem um momento que ela pega um barco pra ir pra roda gigante, né? Sim. Pro aquário. E ela, por conta de uma onda, ela vai parar na Ilha Serafita. Por um breve momento. Ah, por um breve momento? Mas tanto, caramba. ela chega lá na costa e uma criança vê ela.
E aí, tipo, ele assovia, chega mais gente, eles vão enforcar ele, tipo, tirar as tripas estranhas dela, sim. E aí, tanto que a criança, tipo, ela olha pra criança e fala, não, você me viu, eu não sou um wolf. E aí a criança faz, tipo, faz o sinal pra... Mete a faca. Mete a faca nela. Só que aí tá rolando a guerra. Sim. E aí eles largam a Ellie e ela consegue voltar, pega o barco e vaza. E aí a Hayley Gross falou que, inicialmente, no jogo, ia ter uma sessão que a Ellie ia parar na Ilha dos Serafitas. Então foi, tipo, flertando com essa ideia. Caraca. Mas é muito breve. Eu acho que vai fazer muito mais sentido quando sair a próxima temporada, que aí o pessoal que tá só vendo a série vai descobrir, né? Sim. Tipo, o que tá acontecendo em paralelo. Verdade. Mas uma coisa que muda na série é que a Ellie mata a Mel por acidente. Por acidente? Tipo, ela dá um tiro no Owen, o Owen vai tentar pegar uma arma pra atirar nela. Ela atira no Owen e aí a bala, tipo, atravessa o pescoço dele e raspa no pescoço da Mel. Nossa. E aí, tipo, a Mel fica no chão... Você chegou nessa parte no jogo? Eu tô ligado dos spoilers, tô ligado. Tá. Que aí, tipo, mas no jogo Eu não cheguei nessa parte, a não. Ellie mete a faca, né, no pescoço dela. E aí o Owen que fala, ela tá grávida. E ela tem uma crise de pânico e quando o Tommy chega, ela escuta a voz do Joel no jogo. Na série, mas eu achei a série mais triste. Apesar de que eu acho que a série deixa a Ellie menos psicopata do que o jogo. Em muitos níveis. Porque sim. ela não mata a Alice, né, que é o cachorro. Não mata? Não, o cachorro não existe na série. Ah, tá. E aí... Mas é uma cena muito, tipo, visceral, porque a Mel tá viva ainda. E ela consegue falar com a Ellie. E aí ela, tipo, abre, assim, a jaqueta, e aí ele vê que ela tá grávida, ela fala assim, ó, você tem 30 segundos, você vai ter que tirar o bebê. E aí a Ellie fica, tipo, meu, o que eu faço? E ela fala, ó, você vai ter que fazer um corte transversal. E aí, tipo, ela começa a perder a consciência. Ela fala, não, você tá indo bem. E aí ele tá tentando falar, o que eu faço? E a Mel fica, tipo, olhando pra ela, não, você tá indo bem. Já saiu? E aí ela morre. E aí ele só, tipo, abaixa a camisa dela de volta. Porque ela não consegue cortar a barriga da Mel. Nossa. Aí o Tommy e o Jesse chegam. Caraca, isso foi pesado. Não, Nossa, você contando aqui já foi, imagina na série, É muito velho. zoado, é muito zoado. Tipo, esse episódio, pra mim, é o que mais transmite a Ellie do jogo. Porque ela é uma babaca com o Jesse. Nesse episódio, a Dina fala, mano, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar pra Jackson. E a Ellie, tipo, mano, quando ela tá com o Jesse e ela vê a roda gigante, ela se separa. Ela fala, não, o Tommy se vira, sabe? O Tommy consegue se virar sem a gente. É isso que ele gostaria que eu fizesse. E ela abandona o Jesse e o Tommy. Então ela é muito mais egoísta nesse episódio. E, enfim... Mas a gente tava falando sobre o final do jogo, né? Tava falando sobre a Abby e tal. O que vocês acham, mano, do final do jogo? Ou você em especial, né? Você também já sabe, né? Eu tô ligado, no final. Eu acho assim... É que você não viu, né? Você não viu, mas... eu vi. Ah, você assistiu? Eu vi a luta. Ah, nossa. Eu vi a luta, eu sei da luta. Cara, é que eu não sei, o pessoal reclama muito de não ter uma decisão. Eu acharia legal ter a decisão, mas eu acho mais pesado e mais impactante e mais... mexe mais com as pessoas o fato de não ter, só ter aquele caminho. Você se lascou até agora e você não vai matar a pessoa que você veio se vingar, basicamente. Eu acho isso muito mais interessante, sabe, narrativamente. Embora, sei lá, seria legal você ter a decisão por você mesmo, mas a maioria seria uma parada meio tipo... É que vocês não são tão... Vocês nunca jogaram Call of Duty Black Ops 2, né? Ah, eu já joguei, mas nunca... eu não tenho muitas memórias. Que tem o final de você poder escolher matar o vilão ou não. Ah, E tá. 99% das pessoas matam o vilão, tá ligado? Tanta merda que ele fez. Eu acho que seria isso. Sei. Teriam poucas pessoas que teriam essa lição no final. Então eu acho legal não mudar isso. Tipo, manter isso. Como o cânone é que a Ellie percebe e não mata. E Sim. ponto. Você não tem o que fazer sobre Verdade. isso. Ela não vai matar e E ela vai ficar lascada. é o mesmo dilema do primeiro jogo, né? Tipo, escolher fazer a cura ou não. Tipo, o ponto do jogo não é você escolher, sabe? Ele tem uma história, ele quer contar uma história específica. Verdade. Tanto que o Druckmann, tipo, no documentário fala, a intenção inicial era a Abby morrer. Eles mudaram isso. A Abby ia morrer inicialmente. Sim. O que eu acho da hora, mano. Porque é que assim, eu acho que o ponto do jogo, a intenção, pelo menos quando eu joguei, eu tava tipo, pelo amor de Deus, Ellie, para, sabe? Tanto que tem uma hora que você tá metralhando no quadrado que eu parei. Eu falei, mano, será que tem a opção de eu não fazer isso? E aí eu fui lá e morri. aí eu tive que continuar, né? Mas era um momento tão brutal que eu fiquei, velho, eu só quero que acabe. Eu só quero que pare. Tanto esse momento quando você tá jogando com a Abby, quando você termina os 3 dias dela e você chega na parte do teatro, é muito pá, porque acho que todo mundo pensou, eu vou voltar a jogar com a Ellie, né? Sim. Vai ter a transição. Mas não, você continua jogando como a Abby. E você espanca a Ellie, você acaba com ela. Nossa, esse momento... Cara, Mano, é muito difícil falar sobre essa cena no teatro, porque acontece tanta coisa. Tipo, são tantos acontecimentos ali e eles são tão conflitantes. Sim. Por isso que The Last of Us 2 é tão genial, porque você vê a jornada da Ellie, você entende do porquê ela tá fazendo aquilo de certa maneira. Apesar de ser muito errado. E também você vê o outro lado. Sim. E você...
tem gente que aconteceu isso, tem gente não. Mas no meu caso, por exemplo, eu acabei me afeiçoando a Abby depois de jogar com ela. Sim. Depois de entender os motivos dela também. Então, quando eu cheguei ali no teatro, mano, eu já tava querendo proteger a Abby também, sabe? Eu queria que as duas vivessem o caminho separado delas e é isso, vivam felizes pra sempre. Sim. Mas não é isso que acontece. Então é uma combinação de tantos acontecimentos, tantos acontecimentos que, tipo, você nem tem tempo de reagir, sabe? Você tá ali agindo irracionalmente assim como os personagens. Então, o jogo te levar pra esse momento também é muito impressionante. E é uma coisa que só o jogo consegue fazer, mano. Não tem como a série transmitir esse mesmo lado. Impossível. Porque, mano, você tá jogando literalmente com a vilã inicialmente, a pessoa que matou o Joe, e você tá matando a pessoa que você gosta, a protagonista do jogo também. É legal essa questão de vilão entre muitas aspas, porque é o antagonista da personagem que você tá jogando. Mas da perspectiva, né? Quando você troca de perspectiva, a Ellie tá indo que nem maluco pra te matar. O que você vai fazer, tá ligado? Mata todos os seus amigos, tá ligado? Exatamente. Tanto que a Abby no jogo, acho que na série eu não lembro dela falar isso, mas... ela fala isso na série também, eu acho, mas talvez com outras palavras. Ela fala assim, você matou todos os meus amigos. Tipo, a gente deixou você viver e você desperdiçou. Sim. E Nossa, aí, tem essa cena. tipo... Essa cena chegou em mim. Tipo, e nossa... É isso, tá ligado? Tipo, são perspectivas diferentes e pra cada uma delas, elas se veem como antagonistas da própria história. Sim, tipo, verdade. E faz sentido naquele contexto. E sobre a Ellie deixar a Abby ficar viva, eu acho que é um momento muito... Muita gente critica porque fala assim, nossa, a Abby matou 300 pessoas no jogo e na última hora decide não matar. E tipo, eu acho que... A impressão que eu tenho é que a pessoa não escutou entendeu, os diálogos. não entendeu. Sim, Tipo, exatamente, você mano. só vê... É tipo igual aquele meme do Bart. Eu gosto só dos... Eu não leio os balões de fala. Nossa. Eu só gosto de ver ele se batendo. Nossa. É tipo, pra mim é Exatamente. isso. Porque, velho, você vê o quanto a ele vai se deteriorando. Ela abandona a Dina. Ela perceber que ela fala, não dá mais, eu preciso parar, sabe? Ela Sim. entender finalmente isso. E ela sabe? se vê, né, na Abby no Leve. Porque ele, exatamente. tipo, de novo, é a Abby segurando o Leve nos braços, querendo ir embora. Sim, mano. É tipo, paralelo total com o Joe e a própria Ellie. Mano, eu posso dar um outro exemplo aqui, que, tipo, é um exemplo bem diferente, mas eu acho que dá pra gente entender melhor essa questão de, tipo, a gente não tem outra opção, porque é muito mais a questão ética ali, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, em Life is Strange, quando chega no final do jogo, você tem que escolher entre sacrificar a Chloe, que é a sua amiga de infância, você salvou ela, tudo aquilo que tá acontecendo na cidade foi porque você salvou ela, mas era pra ela ter morrido. E você tem a outra opção, que ou você sacrifica toda a cidade pra salvar a Chloe, ou você sacrifica a Chloe pra salvar toda a cidade. E ao decorrer do jogo, uma coisa que eu não percebi quando eu joguei pela primeira vez Life is Strange, é que o tempo todo, o jogo tá tentando te fazer empatizar pela cidade. Porque você vai passeando ali, você vai conhecendo, interagindo as pessoas. Nossa, faz muito sentido. E sabe, no fim do jogo, você já conheceu tantas pessoas ali, você entende o motivo delas, tipo, das merdas que elas fazem, porque tem muita pessoa ruim em Arcadia Bay. Sim. E, tipo, mas no fim você entende o motivo delas e do porquê elas estão fazendo aquilo. E às vezes a pessoa não é o que parece também, se você for pro caminho certo. Então, na primeira vez que eu joguei, eu sacrifiquei Arcadia Bay. Mas depois... Você sacrificou Arcadia Bay? Eu sacrifiquei Nossa! Arcadia Bay, mano. Foda-se a cidade, eu queria a Chloe. Mas aí depois, quando eu joguei pela segunda vez, jogando melhor, com mais calma, eu entendi, caraca, o jogo tá me fazendo mostrar aqui que, mano, a Tem Chloe, pessoas, né? Sim, é uma cidade inteira, sabe? E a Chloe era pra ter morrido. Não é como se, tipo, eu fosse matar ela agora. A história mesmo era pra ela ter morrido. Eu que interferi nisso, sabe? Sim. Então, o certo é a Chloe morrer e a cidade continuar viva. Então, tipo, é toda essa questão que a gente vê em Life is Strange, só que é a questão ética, né, no caso. A gente vê em The Last of Us também. Porque, mano, qual seria o sentido... Quer dizer, faria sentido, mas a Ellie também não teria aprendido nada, sabe? E ela já perdeu muita coisa até aquele momento. Então, ela entendeu a lição dela, sabe? No fim do jogo, Sim. a última cena mesmo dela tentando tocar o violão, eu acho que... É de partir do coração, mano. Ali foi onde eu entendi a escolha dela, sabe? Porque ela já Sim. perdeu tudo, mano. Não tem mais nada, não sobrando mais nada. Olha só o que a jornada dela fez com ela, sabe? Sim. E foi por causa das escolhas dela. Ela escolheu isso, sabe? E aquilo é só as consequências. E eu acho que esse momento final, né, dela tocando violão, é uma coisa que eu senti um pouco de falta na série. Porque o violão é introduzido um pouco mais tarde, né? Eu acho que Sim. é muito bonito e muito importante no jogo você começar com o Joe pegando esse violão e limpando ele, contando sobre o primeiro jogo, entregando pra Ellie, e acabar com ela não conseguindo mais tocar esse mesmo violão. Eu acho que é um momento, tipo, ciclo completo, e ela deixando o violão na casa, né? Porque Verdade. pra mim é um momento de, tipo, pô, ela consegue seguir em frente. Sim. Ela vai tentar seguir em frente, pelo menos. E outro ponto que a série mudou é que ela mostrou o diálogo dos dois na varanda, né? E eu acho Sim. que tem mano, é uma mudança, acho que é a mudança mais substancial da série pro jogo nessa comparação, porque o ponto da Ellie ter se afastado do Joe no jogo é porque ela descobriu a verdade e, tipo, não conseguiu perdoar ele.
Tipo, meu, você tirou meu propósito de vida. Tanto que eu acho muito injusto falar que a Ellie é ingrata. Porque o Joe, mano, ele impediu de criar cura. A Ellie estaria disposta a morrer por isso. Sim. E ele foi e interferiu nisso porque pra ele era melhor. Verdade. Mas na série é o oposto. Tipo, ela descobre... Você já viu essa cena da varanda? Você assistiu ela? Mano, é o do final do jogo. Tem Acho na que talvez série também? Tem na série. Tem no Ah, episódio tô 6. ligado. Episódio 6. Eu lembro. No episódio 6 tem a cena da varanda. Que ele tomando café e fala assim, você não sabe que eu troquei por esse café. Eu terminei o episódio antes, então. Eu não Nossa, cheguei nessa o cena. cara pausou e desligou. O cara parou antes. Mas eles conversam, né? Que aí mostra como foi esse diálogo. É. Tô ligado, então. E aí, Eu tipo, lembro. no jogo, aí ele descobre, sei lá, acho que uns 2, 3 anos antes dele morrer. Sim. Na série, o que pega pra Ellie é porque, tipo, ela vai percebendo, ela vai ficando mais irritada com o Joel. E ela meio que deixa entender que ela vai percebendo que, tipo, mano, ele mentiu pra mim. E aí tem a cena do Eugene. Você viu a cena do Eugene? A cena do Eugene eu vi. Que é tipo, Sim. tem o marido da psicóloga, né? A psicóloga atende o Joe na segunda temporada. E aí no começo ela fala que, tipo, meu, eu te odeio porque você matou meu marido, eu nunca falei isso pra você. Mas eu sei que você fez o que você tinha que fazer, mas o problema foi a forma. E aí nesse episódio a gente vê que a Ellie e o Joe estavam fazendo uma patrulha, eles encontram o Eugene, ele tá mordido. E aí ele fala, tipo, ele meio que prova que ele tem tempo ainda. Então ele fala, meu, deixa eu só voltar, porque eu quero ver a minha esposa, eu quero me despedir dela. E aí o Joe fala, tipo, beleza. Não, primeiro ele quer matar o Eugene, Sim. e aí ele meio que convence ele. E aí ele fala assim, beleza, vai lá pegar os cavalos. E aí ela fala, você promete? Ele fala, eu prometo, e olha nos olhos dela. Só que aí ele vai e leva o Eugene pra um lago pra matar ele. E aí tem o diálogo deles pra mim é um paralelo fortíssimo com a cena que o Joe morre. Verdade. Que é ele falando, tipo assim, o Eugene começa a falar, meu, eu não quero ver ela porque eu tenho coisa a dizer. Tipo, eu quero que ela me conforte, eu tô com medo. Eu não quero morrer, eu quero ver o rosto dela uma última vez. Sim. Aí o Joe fala, tipo, se você ama uma pessoa, você consegue ver o rosto dela a qualquer momento. Verdade. Se você fecha os olhos, você consegue ver o rosto dela. Sim. E aí ele fica encarando o lago e ele fala, eu consigo ver. E aí o Joe mata ele. E aí a Ellie chega, e aí eles voltam pra Jackson, e aí quando eles vão conversar com a esposa do Eugene, o Joe mente absolutamente sobre tudo. Sim. Assim, o Eugene foi muito corajoso, ele falou que não queria voltar pra Jackson porque ele não queria arriscar a vida de vocês, ele mesmo se matou. E aí ele fala, ele tá mentindo. Mentira. E aí ele entrega. E aí, tipo, eu acho que esse é um dos momentos mais L do jogo, sabe? Sim, Eles são muito alinhados. Ele fala assim, ele tá mentindo. E aí ela meio que entrega e ela fala assim, meu, ele prometeu pra nós dois. E ela fala, você jurou. E é da hora porque ela usa jurou, porque o Joe fala isso no final do primeiro jogo. Verdade. Ele usa a palavra, Literalmente tipo, o jogo ele fala, acaba I com swear, isso. tá ligado? Sim. Ele usa, tipo, a mesma palavra que ele usou no começo. Foi isso mesmo que aconteceu ali, eu juro. Sim. Isso mesmo. E aí, a partir desse momento, ela, tipo, mano, ela percebe de vez que ele mentiu. E aí tem a cena da varanda, que no segundo jogo, a Ellie para de afogar a Abby quando ela lembra desse momento. Porque é quando ela meio que perdoa o Joel. Que ela fala assim, meu, não sei se um dia eu vou conseguir te perdoar, mas eu quero tentar. Sim. E aí na série, é os dois ao mesmo tempo. O Joel revela, tanto que ele nem consegue falar, ele só, tipo, nega e confirma. E aí eles têm nossa, eu acho muito lindo. Na série, eu acho que... Putz, eu não sei dizer qual que eu gosto mais. Mas na série, ele fala, tipo... Ele comenta, assim, que faria tudo de novo. E aí ele fala, você diz isso porque você é egoísta. E aí ele fala, eu faço isso porque eu te amo. Ele fala, eu te amo pela primeira vez. Mas se eu tivesse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Porque você é egoísta. Porque eu te amo. De um jeito que você não entende. Talvez não entenda nunca. E aí eles têm esse momento em que a Ellie meio que perdoa ele. E eu achei poético, assim, eu não sei qual que eu prefiro mais, eu acho que isso até é bacana, eu ter essa dúvida. Porque enquanto no Os jogo... dois são muito bons, tá ligado? Sim, isso é legal. Porque no jogo, a verdade é o que afasta os dois. Tipo, Sim. a Ellie julga ou não odeia o Joe porque ele mentiu Porque e, tipo, que ele e fez, descobriu né? a verdade. Sim. Enquanto na série, ela perdoa ele porque ele finalmente contou a verdade pra ela. Não sei, pra mim foi meio, tipo, muito diferente, mas ao mesmo tempo igualmente legal. Eu sim, achei, tipo, interessante. E, enfim, eu acho que tô animado pra terceira temporada, não sei muito o que esperar. Não sei o que eles vão mudar. Espero que não demore tanto também. Então. Porque é tomara que difícil. seja final do ano que vem, talvez, não tomara. sei. Talvez, mano, eu acho que sim. Acho que é um período plausível. Uma série demora menos pra fazer do que um jogo. Sim, Sim, bom ponto.
Mas, e aí, tipo, o Craig Mazin já falou que ele talvez tenha que fazer 4 temporadas. Nossa, caramba. Eu acho que eu não acho nem que é por conta do tempo, eu acho que é por conta do orçamento. Justo. Porque eu acho que a terceira temporada, em especial, a guerra entre os Wolves e os Serafitas... Vai sair caro. Vai sair caro. Mas eu fiquei me perguntando, mano, 4 temporadas é demais. Eu acho que 10 daria pra amarrar certinho. Tipo, 7 pra Abby. 10 temporadas? Não, 10 episódios, perdão. 10 episódios, perdão. Falei errado. Tipo, 6, acho que até 6 episódios dá pra amarrar a história da Abby. Porque os 3 dias da Ellie na série duram 3, 4 episódios. Sim. Tipo, pô, nessa lógica, acho que 8 episódios até, sabe? Pra ter o epílogo. Não sei se a brisa de 4 temporadas... Mano, isso eu acharia loucura. Mas 4 temporadas pra contar depois do final do segundo jogo. Tipo, depois do final do segundo jogo? eu fiquei pensando nisso. Será que ele tá nessa brisa de, tipo... Putz. Eu acharia meio... Eu não sei se eu gostaria. Eu também não. Eu prefiro ver no jogo primeiro. Mas, de qualquer forma, enfim, acho que vai levar um tempo, mas já confirmaram a terceira temporada. Tô curioso pra ver como que vai ser o desenvolvimento da Abby. Eu acho que eles já atenuaram um pouco o quão horrível a Ellie é, né? Sim. Então eu imagino que eles vão tentar alavancar quão boa a Abby pode ser em certa instância. O Lev não apareceu no final. Então eu não sei se é porque... Mas é que no jogo você não vê ele quando a Abby chega no teatro. Ele fica escondido, por conta do plano. Sim. Então eles meio que ocultam. Eu não sei se eles fizeram a mesma coisa na série. Mas se não me engano, ele já tem ator também, né? Ele já foi escalado, se eu não me engano. Não sei, mano. Não sei, posso estar enganado também, não tenho certeza. Mas e aí, vocês têm mais alguma consideração? Cara, só que eu ainda preciso ver a segunda temporada, mas The Last of Us é maravilhoso. Eu ainda pretendo algum dia pegar e fazer uma maratona e jogar os 2 jogos, assim, de uma vez. Eu mesmo jogar. É um negócio que eu tenho na minha lista de fazer na vida até hoje. Mas a história é maravilhosa. Eu quero ver a segunda temporada porque eu gostei muito da primeira. Quero poder ver. E vou ficar ansioso com certeza pra terceira. Porque pelo que você falou pra mim, me empolgou bastante as mudanças, sabe? Eu acho que vai ser muito legal mesmo. Sim, Verdade. vale a pena mais pra comparar, assim. Acho que, Exatamente. acho que você ia gostar muito da experiência do jogo em si. Sim. Por mais que ela seja horrível, sim, ela seja péssima, seja muito angustiante, acho que é da hora você jogar, porque acho que é uma obra-prima por si só. Eu acho que a série não consegue transparecer ou, tipo, traduzir tão bem, mas ainda assim é legal pra chegar em mais gente. Eu acho que pra mim esse é o mérito. Pô, da hora que chegou em mais gente. Verdade. Sim. E você, Cauã? Bom, pra mim, eu acho que eu também não tenho muito a dizer, porque a gente já deixou claro em vários episódios o quanto a gente ama The Last of Us, e comigo não seria diferente. Eu amo muito essa franquia, eu amo o primeiro, o segundo jogo. O segundo, principalmente, é meu favorito. Amo os personagens, tanto a Ellie quanto o Joe. Então, amo muito tudo isso. E eu queria deixar aqui uma menção rosa também aos dubladores. Porque Nossa, que trabalho maravilhoso eles fazem, muito cara. bom. Nossa. Tanto os brasileiros quanto os originais. Exatamente. O Troy Baker, Ashley Johnson. Eu já zerei tanto dublado quanto legendado e os dois mandam bem demais, sabe? E isso é parte essencial. A atuação deles é incrível, fenomenal. É o que traz sustância pra série. Pra série e pro jogo. Pra série em si no geral, né? Sim, a franquia, sim. no caso. Então é só isso, mano. Eu amo muito The Last of Us. Sim, eu acho que tô ansioso pra Intergalactic, porque acho que é o mais próximo que eu vou ter de um projeto similar a The Last of Us. Verdade. No final do Grounded 2, né, quando o documentário, o Neil Druckmann deixa entender que ele teria uma ideia pro The Last of Us Part 3. Tem uma entrevista com o Alex Gallard, eu mandei pra você, Você né? comentou, assim. Que aí ele deixa entender... Quer dizer, eu interpretei dessa forma, né? Que ele fala, tipo... Ele pergunta pro Gallard o que ele acha de pessoas trabalharem em cima da obra dele e tal. Que ele fala que ele tá no momento que ele tá, tipo, conduzindo novos diretores e tal. Eu tenho a teoria que, tipo, talvez aconteça The Last of Us Part 3, mas o Neil Druckmann não vai ser o diretor. Ou pode ser no mesmo universo, mas outro nome. The Last of Us, tananã. Pode ser também. Sabe? Mas Pode eu ser acho que é possível fazer uma continuação pra história da Abby, talvez, e da Ellie. Eu vejo da Abby, principalmente com o final, ela querendo ir pra... Esqueci daquela sede dos vagalumes que a Putz, gente eu viu no não lembro o final. nome, mas sim. É Santa Mônica, se não me engano. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Pior que faria sentido a Abby chegar lá e, tipo, pô, eu conheço a cura, tá ligado? Vamos atrás da Ellie. Então, tipo, um jogo indo atrás da Ellie. Seria uma brisa. Verdade. Eu acho que faria sentido, mas, enfim. Gosto muito de Last of Us. Acho que, enfim, sem palavras. Estou vendo o primeiro, ansioso pra ver o segundo. Quero deixar um abraço especial pro Carlinhos e pro Luca, porque a primeira vez que eu gravei alguma coisa pra internet foi no primeiro podcast, né, que eu fiz em 2020. E o primeiro episódio foi sobre The Last of Us. Porque a gente tinha feito... A gente tinha acabado de jogar, então a gente queria muito falar sobre The Last of Us. Então, tipo, o primeiro episódio de qualquer podcast que eu fiz foi sobre The Last of Us. A sequência de um dos jogos mais aclamados da 7ª geração chega na indústria com muitas polêmicas. Então eu tô aqui com 2 amigos pra conversar sobre ele, bater um papo. Fala aí, Carlinhos. Salve, salve, galera. E também tô com o Arthur. Fala aí, Arthur. Boa noite, gente. Então bora lá, que a gente tem muito a dizer sobre The Last of Us Part 2.
Então é da hora, depois de 60 episódios aqui, 60 finalmente, episódios. Chegou. fazendo um The Last of Us. Fechou o ciclo. Eu Sim. espero que não seja a última vez que a gente Não, fale. com certeza. Não, A gente pode acho que fazer... Talvez um episódio sobre a Naughty Dog, né? É, pra pode ser. falar sobre um Crash, Eu acho que Uncharted. sair mais de... Se a gente estudar mais sobre Uncharted, também que sair mais coisa de Intergalactic, dá pra voltar. Verdade. Sim, Dá pra sim. voltar. Daqui um tempinho, quem sabe. Sim. E mandar um abraço também pro Thiago, que é o nosso cara das Nossa, redes sociais, totalmente, que obrigado, ama gente. The O Last of Thiago tá aí Us. agora. Cara, The Last of Us é 30% do Thiago, talvez até mais. Sim. Ele Acompanha- ama muito, tipo, de acompanha a alma verdade. dele. Sim. E é isso, E então. é isso, então. Mas os próximos capítulos aí de The Last of Us, dessa saga aí, vai ficar pro futuro. Mas, falando sobre isso, agora podemos encerrar. Podemos, sim. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã. E eu sou o João Vitor JV. Então, é isso, pessoal. É isso, Valeu. gente. Falou! Valeu, Procure a Endurance luz. Survive, procure a luz. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Joel. Sabia que é melhor beber suco devagar? O quê? Fica mais suculento. Nossa. Isso é tão ridículo. Você riu, seu otário. Não ri não. Riu sim. Caraca, eu tô perdendo. Você tá perdendo feio.